Olá a todos! Gente, sejam bem-vindos ao meu programa de podcast Além do Armário. Um programa que visa a inclusão, a diversidade, o movimento LGBT, conversar com pessoas, experiências, ter trocas, dar lugar de fala para as pessoas, né, contarem suas vivências, porque eu acho que nada mais legal do que a gente aprender com a história das pessoas, com a vivência das pessoas, né? É diferente quando a gente fala de alguém que a gente conhece e quando a gente ouve alguém que viveu contando uma história, contando uma experiência. Eu queria dizer pra vocês que vocês precisam se inscrever no canal, porque isso vocês ajudam a gente a alcançar ainda mais pessoas. Lembrando que o programa tem o intuito de levar esse tipo de informação de uma forma mais descontraída, né? De um jeito mais divertido, de um jeito mais legal. Hoje nós temos a internet, o que nos dá acesso a todo tipo de informação, mas a ideia, como eu disse, do programa é a gente poder ter essa troca, conversar com as pessoas, ouvir as experiências das pessoas. Então se inscreve no canal, deixa like aí nesse vídeo, deixa teu comentário aqui também pra gente ter essa conexão, essa troca, e na descrição do vídeo eu vou deixar o @ dos convidados, do programa e dos patrocinadores. Os patrocinadores de hoje o nosso patrocinador principal, que é a SMK Studio, que é onde vocês estão vendo tudo isso acontecer, gente, toda essa estrutura maravilhosa. Eu adoro porque toda vez que chega convidado aqui, o pessoal sempre fala, nossa, que lindo estúdio, eu fico muito feliz, toda boba, porque eu visto a camiseta desse lugar, porque aqui é tudo incrível, gente, desde a estrutura, até o atendimento, até a qualidade de som, de imagem. Então, sigam o pessoal da SMK Studio aí no Instagram, acompanhem o trabalho deles, e lembrando que esse tipo de conteúdo não serve só para podcast. Você não precisa contratar o estúdio somente para gravar podcasts. Você pode gravar vários tipos de conteúdo, independentemente do seu nicho. Dá para usar o estúdio para vários tipos de conteúdo mesmo, usar como uma ferramenta, patrocinar os teus vídeos, fazer gravações mais profissionais. Dá para ter várias ideias massas aí. Hoje, nós temos a Emily também, que é uma patrocinadora do programa que tá fixo aí com a gente, onde ela sempre traz alguns quitutes, alguns salgadinhos, alguns salgados, as delícias dela, pra gente degustar aqui com os convidados, porque isso também, né, dá uma receptividade diferente, faz o pessoal se sentir um pouco mais importante, e eu sou esfomeada, né, eu adoro ficar comendo, e os convidados estão falando, eu tô aqui enchendo a boca de comida. A Emily, ela pode ser contratada não só pra festas, mas pra eventos também, como vocês podem ver, ela tá servindo a gente aqui no programa. Então sigam a Emily aí no Instagram também pra vocês acompanhar o trabalho dela. Inclusive hoje ela vai estar palestrando na Anhanguera, falando um pouco de vendas, de empreendedorismo. Então fiquem por dentro lá no Instagram dela. Hoje nós temos um quadro, tá? Hoje nós vamos estrear um quadro que se chama Conexão Legal, que vai ser com o Wagner. O Wagner, ele é um advogado, exerce várias outras funções, é empoderado, maravilhoso, estiloso, querido. Eu posso ficar aqui falando um monte de coisa que, inclusive, ele já sabe que ele é esse maravilhoso. E o Wagner vai vir com o intuito de fazer o quê? Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente, pra vocês saberem quem é o Wagner e por que ele tá falando o que ele tá falando. E também ele vai atualizar a gente a respeito dos nossos direitos, porque muitas pessoas a respeito do movimento não fazem ideia quais são os seus direitos, pelo que a gente luta, né? Tem tudo isso. Então, eu também vou aprender muito com esse quadro e vamos estrear ele hoje. Então, acompanhe aí o quadro com o Wagner. Oi, gente. A partir de hoje, aqui no Além do Armário, Conexão Legal com Wagner Oliveira. E quem é Wagner Oliveira, pra quem não me conhece? Eu sou um cara que veio do interior, de uma cidade de nem 2.000 habitantes, chamada Pouso Novo, na região do Vale do Taquari. Meu pai, vereador há 20 anos, eu de CTG, dançando 14 anos, fui patrão mais jovem do estado, participei de várias patronagens, de escolinha de futebol, de tudo que uma criança do interior tinha e deveria participar. E com o tempo fui percebendo que eu era diferente do que a maioria das crianças da minha escola. Aqui que ficava sozinho na escola, que só tinha amigos meninas, que não participava de educação física. E fui percebendo que deveria procurar algum tipo de ajuda psicológica para tentar entender que fase era essa que eu estava passando. Sempre trabalhei muito cedo, trabalhei em mercado, trabalhei como agente de saúde, trabalhei em prefeitura, trabalhei ajudando meu pai na borracharia, trabalhei em tudo que é tipo de trabalho, que eu acho que as pessoas no interior também não têm muitas opções. E acabei me formando
no ensino médio numa escola pública, fiz um tempo da escola em Pouso Novo, depois um tempo em Marcos de Souza, trabalhei nesse tempo em Marcos de Souza numa delegacia por 2 anos, fazendo estágio no ensino médio, e aí me formei. As pessoas desde muito novo diziam que eu tinha jeito de ser advogado. Pensei para mim, será que advogado? Fiz a prova do Enem e ganhei uma bolsa de 50% em administração. Quem não tem muito, tinha uma bolsa, comecei a estudar. Só que chegou uma cadeira de Sociologia Aplicada à Administração e o professor dizia que administrador de quê? De uma farmácia, administrador de nada? Não precisa ter administração. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? E aí me veio na cabeça Direito. Fiz o Enem de novo, ganhei uma bolsa de 100% na Faculdade de Direito na UPF. Me lembro que quando eu fui levar a documentação para a UPF, em Passo Fundo, o meu pai dizia, Wagner, advogado tem um cadastrinho, tu vai morrer de fome. E aí eu disse, meu Deus, mas para quem trabalha tem que ter algum lugar, tem que ter. Fui estudar em Passo Fundo, passei todos os tipos de preconceito que uma pessoa pode passar, não tinha colegas, amigos, ficava durante o recreio na faculdade, era gay assumido, era aluno que questionava durante a faculdade sobre um direito de família, se fossem 2 homens, 2 mulheres, todo mundo se cutucava. No dia de resultado, de notas de provas, perguntavam, e aí, quanto que ele tirou? Porque tinha que mostrar que além de eu ser gay, eu tinha que ser alguém inteligente. Aí fui aluno com uma das melhores notas do curso, me formei, sempre metido à frente, me formei e vim para Porto Alegre. Trabalhar no quê? Pensei, meu Deus, eu tenho que fazer algo diferente para essas pessoas que são como eu. Tem que ter alguma coisa. E comecei a fazer parte da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu sou advogado há 10 anos. E há 10 anos eu faço parte, hoje como secretário-geral da Comissão do Estado. E nessa comissão, eu pude perceber de que existiam sim direitos. Leis não, mas que existiam direitos. Direitos esses angariados por advogados como eu, engajados na causa e que queriam fazer uma diferença na vida das pessoas. Queriam deixar aquela sementinha. Aí fui trabalhando, participando de várias palestras, vários programas, até que fui convidado pelo Além do Armário, pela Amanda, querida, para fazer uma participação aqui no programa, numa entrevista. E hoje estar aqui com o quadro Conexão Legal para falar um pouco desses avanços do direito. Mas não só do direito. Eu falo que direito é direito de ser quem você é, mas os avanços como pessoas, das vivências, de poder você sair na rua com a cabeça erguida, de poder usar a roupa que você quer, poder se sentir bem, poder fazer um procedimento estético que for, poder usar uma roupa com brilho e poder mostrar que independente da roupa que você usa, da maquiagem que você usa, você é uma pessoa íntegra, que paga seus impostos, que respeita os outros e que merece ser respeitado. Eu estar aqui hoje, para mim, me emociona muito, porque neste ano, eu sempre digo que a gente tem que abrir algumas portas para sair de algumas coisas, para entrar em outras. Assim como pessoas na tua vida que passam, elas deixam alguma coisa e levam outras, e dão espaço para outras coisas. E neste ano eu tive várias conquistas com o meu trabalho, mas eu acho que é respaldo daquilo que eu trago lá do interior, de Pouso Novo, de uma criação de muita humildade, de muita educação, de não passar por cima de ninguém, de ter meus valores e de muita rigidez para que eu pudesse entender que aqui na capital, onde eu me vivo sozinho, onde eu moro sozinho, onde eu trabalho sozinho, onde eu sou alguém que não tem hoje um relacionamento amoroso, mas que consegue ser alguém íntegro, alguém que tenha planos e que está colhendo aquilo que plantou lá atrás. Que muitas vezes, mas muitas vezes, eu pensei em desistir. De estar sentado na faculdade, passando frio, gravando pelo celular em áudio, porque eu não conseguia escrever de tanto frio. De morar de favor num amigo meu, no Guilherme, que agradeço desde já. Não pagar aluguel, mas dormir no colchão no chão e pegar pneumonia por 3 vezes da umidade do lugar. E hoje, olhar para minha casa, para o meu carro, para as coisas que eu tenho, para a minha família que eu ajudo, com o meu trabalho, sem passar por cima de ninguém, é muito gratificante. Passar pelo índice de que todos os gays devem ser agredidos, todos os gays devem ser humilhados, todos os gays não devem ser respeitados, como muitos falam por aí, e que não tem que ter lugar. Eu tenho meu lugar. E este lugar tem que ser respeitado. E se não for respeitado, existem penalizações e que eu mesmo faço questão de aplicá-las, porque eu estudei para isso.
E o viadinho, a bichinha, o gayzinho que chamavam na faculdade se tornou hoje um advogado com 2 pós-graduação, com seu escritório há 10 anos, que deve ser respeitado por isso. E é isso que as pessoas têm que fazer. Não deixar que as pessoas humilhem, não deixar que as pessoas menosprezem, mas muito disso tem que saber que depende de ti. Tem que saber que tu tem que ir atrás dos teus objetivos e que não vai ser fácil. Principalmente num país como o Brasil, que está há 14 anos no ranking que mais mata LGBTs no mundo. A expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos, que vai diminuir pelos números que a gente recebeu nos últimos anos. E estar aqui, enquanto eu falo, um dos meus é agredido. E eu quero mudar essa realidade. Sozinho eu não vou conseguir, mas tenho certeza que com a ajuda de vários colegas, vários órgãos da segurança pública, a gente vai conseguir mudar isso, talvez a pequenos passos. Mas se vocês forem avaliar os últimos 10 anos, muita coisa evoluiu. E para falar dessas evoluções que teve, eu posso dizer de muitas coisas que a gente conquistou nos últimos anos. A primeira delas é que não existe lei. Se tu for avaliar tudo que a gente tem hoje de direitos da comunidade LGBTI, não existe nenhum tipo de legislação. A única lei que a gente tem, que eu vou falar mais pra frente, é que equipara o crime de homofobia a racismo, mas não é uma lei própria. Primeiro conquista que a gente tem, e que durante esse quadro, nos próximos programas eu vou falar, mas só uma pincelada aqui, é do casamento. Desde 2011, a união estável é permitida no Brasil entre pessoas do mesmo sexo por uma resolução do CNJ. E em 2013 surge o casamento, onde obriga a cartórios do país a celebrarem casamentos com pessoas do mesmo sexo. Então, este ano completou 10 anos, eu casei em 2019, mostrando que as pessoas poderiam casar e de que é um direito das pessoas em exercer esse direito. Procedimento bem tranquilo, como qualquer outro casamento hétero. Companheiro estrangeiro também, desde 2003, decisões judiciais permitem que pessoas que moram em outro país e que casam com brasileiros têm direito a um visto de permanência aqui no país. Dependente do imposto de renda, desde 95 diz que o companheiro ou a companheira que conviver por mais de 5 anos e dessa união resultar ou não filho, mas se não tiver com menos 5 anos, mas resultar filho, tem direito a ser independente do imposto de renda. Reconhecimento jurídico e custeio de operações de redesignação sexual. Desde 2008, é obrigado o SUS a custear essas operações de troca de sexo, que a gente chama. Em Porto Alegre, o Dr. Felipe faz. Há uma fila de mais de 6 mil pessoas aguardando essa cirurgia. Há um procedimento de uma equipe multidisciplinar, entre psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, enfim, toda uma equipe para realmente avaliar essa pessoa. Também há uma certa demora nisso, de uns 3 anos por aí, mais ou menos. E além dessa cirurgia, há outros 7 procedimentos que o SUS custeia. Então, se você tem interesse também em fazer esse tipo de cirurgia, procura a unidade de saúde da sua cidade e com certeza eles vão encaminhar. Doação de sangue, que é uma luta muito grande, vem há muitos anos a doação de sangue. Desde lá de 2004, existiu uma resolução da Anvisa que dizia que homossexuais eram um grupo de risco para doação de sangue, teve várias ações, até que em 8 de maio, recente, veio uma ação direta de inconstitucionalidade que derrubou isso, e hoje homossexuais podem doar sangue, não são grupo de risco, isso é um tabu muito antigo, então também se você tem algum parente ou queira doar sangue, procure, que você tem esse direito. Serviço militar, qualquer pessoa pode servir de forma militar, que é um sonho, muita gente tem esse sonho, né? Porém, pessoas que serviram, tanto homens trans, como mulheres trans, como gays, dizem que não há na lei nada que impeça isso. A única coisa é que há uma avaliação semestral pelo teu superior, e no momento que ele percebe que você é gay, uma pessoa trans, ele diz que há problemas psiquiátricos ou indisciplina que afasta essa pessoa. Então, tem essa dificuldade, mas se deixar claro que for por causa de questão de orientação sexual, claro que cabe uma ação. A adoção, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que qualquer casal ou pessoa que preenche os requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o bem-estar da criança, ele pode adotar.
Então procura a vara de família da sua cidade, tanto sendo gay, trans, ou um casal homoafetivo, ou uma pessoa sozinha. Vai passar por uma avaliação psicológica, uma avaliação com assistente social, aonde mora, onde essa criança vai ficar. Preenchendo todos os requisitos, vai entrar para uma fila de adoção nacional, onde também há uma demora dependendo do tipo, da idade dessa criança. Então, eu quero uma criança recém-nascida, geralmente essa fila é de 8 anos. Então, não há impedimento algum. Também a certidão de nascimento de 2 pais ou 2 mães desde 2016 é permitido que 2 pais ou 2 mães coloquem a certidão de nascimento, seja por reprodução assistida, seja de forma natural essa criança. Vai lá, 2 pais maternos, 2 pais ou 2 mães, 2 avós maternos, 2 avós paternos, não vai daí a outra qualificação. Muita gente questiona, mas aí no dia dos pais, no dia das mães, a gente tem muita criança. E eu não vou dizer aqui o número exato, mas que não tem pais que são filhos de mães solos, então isso não muda nada. Então tem esse direito sim, eu tive essas ações. Retificação de registro civil de pessoas travestis e transexuais desde 2018, os cartórios do Brasil são obrigados a retificar. Também com vastas certidões que tem que levar, porque vocês têm que entender que aquela pessoa, ela morre, entre aspas, então nasce uma nova pessoa com uma certidão de nascimento onde não vai anotação alguma. E não há custo nenhum no Rio Grande do Sul para isso. A única coisa, claro, que se a pessoa retificou o seu nome de uma pessoa trans e depois se arrependeu, tem que entrar com uma ação judicial, que aí vai passar por um outro tipo de avaliação. Os planos de saúde há muito tempo aceitam a inclusão como dependente de casais homoafetivos. Pensão por morte do INSS também há muitos anos aceita. Mas o porquê que é interessante a união estável no mínimo? Porque tem que ter uma comprovação de que esse casal estava junto. Caso não tenha, tem que entrar com uma ação declaratória de união estável, que tem que provar que viviam como se fosse um casal de forma notória e pública, e que tinham essa vivência há muitos anos, que aí é mais complicado, porque muitos casais, principalmente antigamente, não tinham fotos, não tinham documentos juntos, não é que nem hoje de rede social. E eu tive ações assim que tem que provar, para depois conseguir a dependência, para depois conseguir uma pensão, o que muda muito. A homofobia que eu falei antes, que é um dos marcos históricos do direito homoafetivo, que a gente conseguiu lá em 2019, em 13 de junho, no mês do orgulho, que o STF equiparasse a homofobia ao crime de racismo. Que aí foi um avanço gigante, porque depois de diversas ações que foram tentadas. Porém, a dificuldade é de enquadrar esse crime de homofobia e racismo. Hoje, em Porto Alegre, existe a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, que é a delegada Tatiana Bastos, chefe de lá, que ela, óbvio, tenta entender todo esse arsenal que a gente passa, essa dificuldade que a gente passa. O atendimento lá é diferente, então procurem, se na sua cidade tem, eu sei que no Rio Grande do Sul tem 4, que é em Santa Maria, de outras 2 cidades. Mas alguns delegados entendem que só é homofobia se durante o ato de agressão ou da morte profere palavras ligadas à agressão. Como se fosse, tem que matar esse viadinho, tem que matar essa trans, tem que matar essa bicha. Ou se tiver filmagens, ou muitas vezes áudio, mas nem sempre tu tá com alguém, né? Então a gente tem um avanço, mas como eu falei no início, não há legislação. Também concurso de beleza, teve a Miss Espanha no Miss Universo, que foi entre as 15. O Mr. Rio Grande do Sul, MDB, que foi o Atos Souza, que é um homem trans, que foi o primeiro. Teve a minha cliente, a Paula Oliveira, que foi Miss Bumbum em 3º lugar, que na época a gente até notificou o concurso, porque o concurso teve algumas candidatas que desistiram, dizendo que ela não era mulher, sendo que ela tem cirurgia de redesignação sexual, que não é obrigatório, e tinha documento feminino, ou seja, para a lei ela é mulher, ela pode participar, participou e ficou em 3º lugar no Brasil. Então os concursos de beleza também estão abrindo portas, mostrando que a gente pode estar onde a gente quiser. Mas a dificuldade de tudo isso que eu estou falando para vocês é que no Brasil não existe legislação. E na pirâmide das leis, quando a gente estuda lá no direito, resoluções, portarias, decretos, leis, Constituição, tem toda uma resolução que uma derruba a outra, que é mais forte do que a outra. Então tudo isso que a gente tem são resoluções. E essas resoluções podem ser derrubadas com uma lei. Se vier um governante, que é a maior dificuldade, o maior medo da comunidade, e consiga uma bancada que aprove que o casamento homoafetivo, que é uma discussão hoje, atual, essa semana, na Câmara dos Deputados, para tentar derrubar o casamento afetivo, todos os casamentos que aconteceram no Brasil são invalidados, porque é uma lei maior do que uma resolução do CNJ. O que eu acho muito difícil.
a gente tem uma coisa no direito que se chama direito adquirido. E a gente está há 10 anos com os casamentos efetivados no Brasil. Então, tentar derrubar isso, eu acho muito difícil. Então, o que a gente tem hoje são resoluções que igualam os direitos homossexuais aos direitos heterossexuais, mas não são totalmente aceitas por alguns estados, por alguns juízes. E a minha visão, talvez, do Rio Grande do Sul como juiz, é diferente da visão de um juiz do Rio de Janeiro. Então, a gente tem ações, por exemplo, em Santa Catarina, onde tem a promotor, que ele dá pareceres do Ministério Público contrários à adoção e a casamentos por casais homoafetivos. Inclusive, na adoção, ele diz que crianças adotadas por casais homoafetivos têm grandes chances de serem gays. E que fere o princípio da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal. Que é totalmente absurdo, porque eu fui criado no interior, como eu falei, por um casal heterossexual, totalmente sem ter contato com outros gays, e tô aí. Isso sou eu. Tentaram, talvez meus pais perceberam desde muito novo. Eu olho os vídeos que eu tinha jeito de ser gay, tinha todos os trejeitos, e para eles também. Eu noto que na época a minha mãe, quando eu me assumi, sofreu muito. E o sofrimento dela não era pelo Wagner ser gay. Tanto que meus pais me amam, eu tenho muito orgulho em falar deles e me respeito, tem cartões e tudo mais. Eles me amam, mas a dificuldade da minha mãe, talvez, em aceitar tudo isso foi pelos outros. A TV mostra muito agressão, e como eu falei, a gente tá num país que é muito maldoso com relação a isso. Então minha mãe ficou com muito medo do que poderiam fazer comigo. Mas nunca fizeram nada e tenho muita fé e muito Deus que nunca vão fazer, porque eu trabalho em função das pessoas. Eu estar aqui hoje, num podcast em São Leopoldo, tendo alguns minutos para falar com vocês, e aonde esse vídeo vai chegar, a gente não sabe. Mas eu espero que chegue no coração de vocês, porque eu falo de amor. Sempre que eu tô nesses lugares, numa entrevista, num evento, ou até numa audiência, eu tento passar um pouquinho de amor. Porque eu não consigo falar como uma mulher trans, eu não consigo falar como um homem trans, mas eu falo como um gay que vive essas experiências todos os dias, que recebe casos muito tristes todos os dias. E eu nunca vou conseguir entender a vontade das pessoas em ferir outra pessoa pelo simples fato dela ser o que é. Me disseram esses dias e achei muito legal. Você é contra o casamento afetivo, mas é você que vai casar? Não. Então, o que vai interferir isso na sua vida? Deixe as pessoas serem felizes, deixe as pessoas se amarem. O mundo já tem tanta crueldade. Tem uma coisa que a gente não tem como impedir, que é a força de Deus, que é o tempo, que é os desastres naturais que a gente vê por aí, que me choca muito. E que tem que ter, eu digo, tem que ter um significado para tudo isso. Mas tem uma coisa que a gente pode impedir, que é a maldade, que é a intolerância, que é essa coisa ruim que rodeia as pessoas. E tentar botar um pouquinho de amor no coração de cada um. E a partir de hoje, aqui no Conexão Legal, no podcast Além do Armário, você vai poder ver um pouquinho disso. Se você quer ver o seu tema aqui, participar dos próximos quadros, comentar este quadro, manda mensagem pra gente, que no próximo pode estar você aqui. Obrigado e até mais um Conexão Legal. E agora, deixa eu apresentar pra vocês os convidados do episódio de hoje, que é o Bill. Eu chamo ele assim, né? E todo mundo no Instagram conhece ele como Bill. E eu trouxe a mãe dele também, a Fernanda, maravilhosa, que topou vir aqui se expor a história deles, compartilhar um pouco da vivência deles. Como vocês estão? Muito bem, muito feliz com o convite também. Já acompanhava o teu podcast antes, já tava super com vontade de participar também, inclusive. E fiquei muito feliz com o convite. Eu já sabia que a mãe ia topar na hora, porque desde que tudo começou, essa parte da homossexualidade, fazer parte da nossa vida, foi bem difícil, assim, pra mãe. E depois de tudo que passou, assim, pra ela queria muito, não consertar o que passou, mas poder ficar equilibrado, assim, com o universo, sabe? Tipo, agora eu preciso fazer bem pra essas pessoas que também passam por isso. E daí eu sabia que ela topar na hora, assim, pra poder ajudar mais pessoas também, né? Isso é a ideia, o programa é bem isso. Eu digo que quem topa vir é corajoso, assim, sabe? Não desmerecendo quem não vem, porque eu tenho total consciência de que cada um tem o seu tempo, a sua história, os seus traumas. Tem gente que não se sente confortável de falar. Nem todo mundo teve um processo de aceitação
menos doloroso, menos difícil, sabe? E eu queria muito entrevistar uma mãe, assim, tipo, desde o início do programa eu falei, eu quero conversar também pra entender como que funciona desse lado, sabe? Porque a gente que tá nesse processo também de se aceitar e se descobrir, a gente julga muitos pais, né? Como assim que não me aceita? Me ama e não me aceita? Se me ama, tem que me aceitar. E são pessoas, são seres humanos também, né? Que também estão no processo de se aceitar. Então eu queria muito ouvir o outro lado, assim. Então eu queria te agradecer por ter topado vir. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é muito importante, né? O outro lado, porque a gente escuta. Eu tenho os amigos do Vini, do Bill, né? O Vini, que a gente... Eu sou muito do meio deles, eu tô sempre no meio. Se eu puder estar sempre só com eles, eu tô. E eu escuto muito relato de pais, da dificuldade, sabe? Isso para mim, se eu puder botar todo mundo embaixo dos meus braços, eu boto e abraço todo mundo. E é difícil, eu entendo o meu lado e entendo o lado deles também, que é algo complicado. E muitos, mas já me perguntaram, mas o porquê? O porquê da não aceitação, né? O porquê de não aceitar, às vezes não é uma questão de aceitar, é muito medo. O medo do preconceito em geral. O medo que a gente tem deles passarem por violência, tanto em qualquer lugar, né? Porque as pessoas olham, o olhar é a pior dor que tem. Pra gente que é pai, passar com eles na rua e ver um olhar de uma outra pessoa, Julgando. seu filho, dá vontade, assim, sabe? De... Partir pra ignorância mesmo, porque o olhar fuzilante, assim, tipo assim, olham como... E olham dos pés à Desprezo, cabeça. com desprezo. Um desprezo, isso dói. Então, esse o outro lado, o pior lado, eu acho que é o medo que a gente tem do preconceito com eles, que eu acho que é o que mais crava na gente por dentro. E aí, muitos pais não conseguem reagir, né? Não conseguem ter esse tipo de atitude de vem cá, e acaba fazendo isso aqui sem querer. É sem querer. Mas talvez seja querendo proteger, ou eu não sei. Mas pode ter várias questões, né? Do tipo assim, talvez se eu for um pouco resistente, mude de ideia, né? Talvez se eu for resistente, vai mudar de ideia, porque não tendo meu apoio, quando vê que não é isso. Porque eu conheço muita idade, gente que né? acaba... Vamos falar, não sei se nem essa é a palavra certa que se usa, mas enrustindo aquilo por causa da aceitação dos pais. E aí, lá com vários anos depois, que começa a se permitir o processo todo. Então, tem várias questões. Sim. E eu quero conversar com outras mães também, sabe? Porque eu acredito que cada uma tem a sua questão específica, sabe? Total. Mesmo que a gente se identifique, assim, com coisas parecidas, acredito que cada mãe tem uma questão específica. Até porque a gente é criado numa sociedade... baseada como base o cristianismo, né? E aí, nisso, entra toda a questão de preconceitos, de inferno, céu, ser uma pessoa, não é? Que bota em jogo a tua índole, teu caráter, entendeu? E... como que foi, assim, pra ti? Tipo assim, quando que tu começou a entender que tu não era hétero? Sabe, que tu não tinha os mesmos gostos, os mesmos interesses que a grande maioria dos teus amigos que eram héteros, assim. Foi desde muito novo, mesmo. Desde que eu, tipo, nasci, quando eu nasci. Eu sempre gostei muito de ficar com os meus amigos, de dormir na casa deles, jogar videogame, ficar junto, só que eu sempre tinha um sentimento muito forte. Não sei, sabe? Eu sempre gostava muito. Tipo assim, meu amigo. E foi assim. Aí aconteceram coisas quando eu era mais novo também, assim, com 8, 9 anos, com os outros amigos da cidade. E só que, tipo, eu não... Sabe? Eu achava que era algo do momento, assim. Eu não pensava, oh, meu Deus, eu sou gay. Teve uma vez que aconteceu, assim, eu não tinha informação. E no outro dia eu me desesperei e pensei, meu Deus... eu vou engravidar, eu tô grávida, sendo que não aconteceu nada demais, sabe? Foi, sim, tipo, coisa de amiguinho. Sim. A minha mãe vai descobrir que eu sou gay porque a minha barriga vai crescer. Ai, tu sabe. Inocência, né? Sim. E daí isso passou também. Daí depois eu comecei a camuflar isso quando eu fui crescendo. Porque quando eu era novo, não era um problema. Era algo que eu tava sentindo. Tipo, eu não entendi o que era, mas... tu tava sendo espontâneo. Quando tu começou a aprender a controlar, tu começou... Isso, e quando eu comecei a crescer e comecei... Tipo, ficava com meninas no colégio também. Só que eu tinha aquela coisa de, tipo assim... Sei lá, de gostar mesmo, sabe? De querer levar rosa, de querer
levava carta, levava caixa de bombom pras gurias que eu era apaixonado. Chorava. Meninas, chorava em casa. Quando levavam fora, do tipo, ai, o problema não é tu, mas acho que a gente tem que ser amigos porque tu é um cara incrível demais. Eu não quero te magoar. Sempre ouvia a mesma coisa. Mas hoje eu entendo por quê, né? E aí, eu me apaixonava muito, assim. Depois eu tive minha primeira experiência gay mesmo, que daí eu fiquei com um menino numa festa gay com meu irmão. Daí eu fui pra festa gay com ele, normal, fiquei com esse menino lá. No outro dia, o João, meu irmão, ele... tu ficou ontem com o menino. E eu... mas aconteceu ontem, eu não sou gay, não quero mais. Ele já tinha se assumido? Meu irmão, sim. O João se assumiu com 12, eu tinha 10. E eu fui ter essa minha primeira experiência com 14, 15. Então, eu não aceitei mesmo. Depois de ficando, eu falava pra ele, eu não sou gay. Fui em outras festas gay com ele, não fiquei com ninguém. Eu falava pra ele, eu não sou gay. Não vou ficar. Uma resistência. Demorou muito pra mim me aceitar. Pra te ver, né? A minha terapeuta, quando eu fui pro consultório, né? Que eu tava assim, ó, eu fiquei 1 ano na terapia brigando com a minha mãe. Tentando aceitar a minha mãe. Tentando respeitar a minha mãe. Tentando respeitar o tempo dela. E a minha terapeuta dizia assim, que louco, né? Tu está no processo de te aceitar e tu tá julgando a tua mãe porque ela também não te aceita. Tu tá julgando o que tu tá fazendo contigo. Porque se pra ti já é difícil esse processo de se aceitar, porque eu falava assim, porque o Roberto, a gente sai pra rua e eu fico vendo as pessoas olhar. Lá, que pessoas? As pessoas, mas eu quero o nome das pessoas. Eu falei, eu não sei. Daí tu tem que me dizer o nome das pessoas, porque quando vê tu tá se importando com umas pessoas que nem sabe quem é. É minha mãe. É minha mãe. As pessoas que eu boto na minha cabeça é a minha mãe. Minha mãe nem tá vendo, mas eu tô na rua andando e tô pensando no julgamento da minha mãe. E ela me fez refletir, assim, que eu exigia que a minha mãe me aceitasse, mas eu também estava me aceitando. Então, se tava difícil pra mim me entender e me aceitar, imagina pra ela, né? Que era bem aquela questão que a gente tava falando. Tipo, a minha mãe me viu crescer. O que passa na cabeça dela, né? Tipo... Como que eu não percebi isso? Daí foi muito doido, porque esses dias a gente foi fazer uma janta lá em casa, na casa da minha mãe, era aniversário dela. E a gente nunca tinha se reunido todo mundo, a minha família toda e a minha mulher, na casa dos meus pais ainda. Foi agora, umas semanas atrás. E meu padrasto, ele tava muito curioso. Meu padrasto me criou desde pequena, a gente tem uma relação maravilhosa. Ele tava muito curioso, ele queria perguntar coisas. E minha mãe, não perguntar nada. Não, deixa ele perguntar. Eu quero que ele pergunte pra mim. Não quero que ele fique com dúvida de nada. Dele, quando é que começou isso? Pai, tinha 9 anos com a Richelle, vizinha da nossa vizinha, sabe? Lembra aquela minha best? E minha mãe, por isso que ela queria todo dia ir na casa daquela guria. Não era nem a questão da guria, assim, eu tava me descobrindo, eu tava sentindo coisas e ela tava ali, então foi com ela mesmo, assim, sabe? Depois eu bloqueei isso por um tempão, eu saía pra festa com as minhas amigas, via elas tudo se pegando, eu ficava tipo, nossa, que absurdo isso. Tá amarrado. Putaria das braba, não, nada a ver, não faz sentido pra mim. E eu não ficava, depois saíam pra festa e tudo pra casa uma da outra, todo mundo enlouqueceu, eu dizia, não, eu fugia disso, eu dizia, não. E aí, fugia. É um processo muito confuso, né? E aí, depois que eu fui casada há 7 anos, que eu me separei, que eu olhei pra isso, eu fiquei tipo, não, peraí, só um pouquinho. Isso aqui tá aqui guardado um tempão, deixa eu olhar pra esse negócio aqui. E aí, foi indo assim, sabe? E aí, eu fui me descobrindo. Mas eu não tive essa oportunidade de sentar com a minha mãe e dizer, tenho que te contar. A minha mãe, ela já via que eu tava tendo relações com mulheres depois de separada. E toda vez que eu dizia pra ela assim, mãe, eu tenho que conversar contigo. Mas era às vezes sobre coisas aleatórias. Ela dizia, eu não quero saber. Eu não quero saber sobre isso. Não me fala. E eu dizia, mas nem é sobre isso. É sobre outra coisa. Não, obrigada. Isso. Não quero falar sobre isso. E ela dizia, não vou aceitar. Talvez tu não entenda, não compreenda, mas eu não vou aceitar. E por vários meses eu ficava tipo, por quê? Tu não me ama. Eu chorava, eu dizia pra ela, a gente brigava pelo celular. Pessoalmente não, porque minha mãe é muito braba e eu sou braba que nem ela. Então eu brigava pelo meu e ela brigava pelo dela. Então a gente discutia pelo celular, que ninguém se vê. E aí ela só se banca de durana, porque minha mãe não é durana coisa nenhuma. Pra ela faz 1 ano que tu falou. Faz 1 ano. Tá e só agora ela entendeu o meu relacionamento. Quando a gente é criança, é a influência dos amigos, da escola. Vou te mudar de escola, vou mudar o teu ciclo de amigos. Quando tá na puberdade, aí é porque tu não sabe o que tu quer, tu tá indeciso.
Aí tu quando fica tu cresce na... sem vergonhice, porque tu passou a vida inteira sem, uma agora coisa tu igual quer. a outra. E é muito doido, porque geralmente para as pessoas mais velhas, ainda mais para quem é bissexual, né? Isso A é bem bissexualidade, nesse eu não sei se tem um parâmetro pra dizer o que que é mais, o que que é menos, mas eu tenho muitos amigos bi e eu achava que, tipo, é muito mais fácil ser bi. E aí, tipo, hoje eu vejo que também não é tanto, porque a galera cobra do tipo, tu nem sabe o que que tu quer. Putaria isso. Uma hora que é mulher, uma hora que é homem, uma hora que é mulher. Como que é isso? E aí eu vejo que tem essa resistência, assim. E aí, tipo assim, mas tu chegou a ouvir comentários do tipo, tu é gay, tu é viadinho quando tu era pequeno? Nossa, muito. E como que isso foi? Como que isso batia em ti? Porque mesmo que tu, por exemplo, não entendesse muito, como que isso... Porque saía como uma ofensa, né? A pessoa despejava isso em ti como uma ofensa, como uma forma de te ofender. Eu tentava acreditar que ela tava errada, sabe? Porque eu também tentava me enganar de que eu não era. Eu nem sabia se eu era, vou te ser bem sincero. Eu só, tipo, vivia, era do meu jeito. Na verdade, eu era uma criança muito chata. Eu acho que justamente por causa disso. Eu era muito hiperativo, eu era eu tava sempre fazendo alguma coisa. E na escola que eu sempre tive esse problema de chamarem de gay, porque eu andava com as meninas, porque eu não tinha, assim, traços femininos, né? Eu andava com as meninas só, porque eu não ficava andando com os meninos. E daí era mais por causa disso que eu era gay, sabe? Faziam apostas, meus amigos, tipo assim, quem vocês acham que vai ser gay quando crescer? Daí todo mundo achava que eu ia ser o gay. E eu ficava, rolava, gente, tipo uma assim, eu não aposta. vou ser gay. Tá filmando? A mãe também, tipo, jamais ia desconfiar muito de mim. Tipo, ela era chamada na creche, porque eu passava a mão na bunda das crianças. Com 5 anos de idade. E daí eu cresci, sempre fui um arteiro de riscar os carros com pedra, jogar barro nas casas. Tava Botar sempre na volta dos fogo meninos na botando praça. fogo, fazendo coisa. E daí ela pensava, o João Vitor, que é meu irmão, mexe em cabelo desde criança, faz trança toda... É gay. O Vinícius é um maloqueiro da praça, não Pra tu é ver gay. que isso é super um estereótipo, né? Nossa, Muito. muito. E porque, tipo assim, essa coisa, a gente associa a feminilidade, né, a sexualidade. Conheço vários amigos gays, não, amigos héteros meus que são super femininos, são héteros. Sou educada, é gentil, é prestativo, daí tem ali uma questão mais feminina, mas são héteros. E a gente Mais super vaidoso, julga. Bota a mão no muito fogo. vaidoso, E né? o cara super julga, assim, né? Tipo, Tem é uns uma coisa tu que... bota a mão no fogo, tu fala assim, não, esse é macho. É homem. Aham. Será assim? Será? Mas... E aí, quando tu ouviu essas coisas quando tu era pequeno e isso Sim. não batia... É, tipo assim, não era algo que eu ficava triste. Eu ficava tipo assim, eu não queria ser gay. E tu não tinha referências em pequeno, assim, pessoas que tu via que eram gays, assim, tu tipo, talvez eu seja igual, ou não, tu cresceu... Não. Quando que Meu tu irmão viu era a primeira... minha referência. teu irmão era A referência. gente, a mãe saía de casa, a gente pegava peruca, roupa dela, saia, bota, a gente botava, ficava andando dentro de casa, eu e ele. Só que ele se assumiu e eu virei preconceituoso com ele nessa época. Quando ele se assumiu, eu chamava ele de viado na frente dos outros. Tipo assim, eu não sei se é coisa assim de quando Porque tu é tu criança, tá também... naquela Não, coisa. porque tu, de certa forma, era. E tu não me conseguia aceitava, falar assim. aquilo. Então tu ficava tipo, ele falou. Uhum. Teve coragem de falar, conseguiu falar, né? Só tipo, que eu ainda não pensava, tipo assim, ele tem a coragem que eu não... Tipo assim, ó, eu não pensava. Porque tu não ele mesmo aceitava. negava pra mim, eu não sou. E não era só pros outros pra bancar uma, não, pra mim mesmo. Eu rezava antes de dormir, às vezes, tipo... Ai, amanhã eu vou acordar com mais, sei lá, pensando em mulher. Tipo, pensando... Ai, meu Deus eu do pensava, céu. eu vou crescer, vai crescer também, eu vou ter experiência com mulher e eu vou gostar e eu vou amar. Só que eu ia crescendo, e daí eu olhava uma mulher de biquíni e eu ficava, ai, que legal. Daí eu olhava Quero cara de botar sunga, biquíni. me dava um negócio no coração assim, eu não gosto. E lutando contra aquilo durante muito tempo. Aí a gente teve o dia que eu me assumi, né? Como que foi isso? Como é que foi o dia? O que tu falou pra ela? Tipo, ela já sabia. Porque ela entrou no meu Facebook, Eu né? entrei no Facebook, ele deixou aberto, daí tipo assim, né? O Facebook aberto, um filho, tu não vai olhar Não e vamos dizer, perder a tem que dar oportunidade, uma né? casadinha, Não vou perder essa Aí oportunidade. dei uma olhada e vi nas conversas, na hora eu pensei assim, meu, acho que me deu um calorão, assim, eu pensei, meu Deus. Eu demorei pra processar, assim, mas aí eu processei, daí eu fiquei quieta, assim. Guardei pra mim, eu digo, vou deixar ele chegar em mim, porque é o tempo dele, eu não posso chegar pra ele, tá, e aí? Eu não podia fazer isso, invadir, assim, eu tinha que deixar ele, mas ele tinha que tomar essa liberdade
Porque no momento que ele chegasse pra mim e falasse pra mim, é porque ele já tava numa aceitação interna dele. Eu não podia atropelar essa fase dele, né? Eu tinha que deixar ele se aceitar, se entender e ter a coragem de vir pra mim. Aí eu ia, né? E foi o que eu fiz. Deixei ele e só ia acompanhando. Aí que eu comecei a olhar. Eu digo, não, mas peraí, tem alguma coisa. Daí eu já tinha o João Vitor, que era homossexual. Então, aí que eu comecei a ver que realmente o Vinícius era muito feliz. A minha avó dizia. Minha avó, e ele pequeno, acho que minha avó já sabia até. Minha avó dizia As assim, vó, né? a Sempre minha avó sabem, era né? paixão, era paixão. Ele era a paixão dela. E ela, os dois, mas- a tua avó é viva? Não, Deus Mas ela meus chegou 12 a saber anos. sobre a tua sexualidade? Não, também. Não. Mas ela já sabia, certamente. Já, ela Não, Que dizia vó pra- sempre sabe. Ela dizia assim pra mim, ó. O Vinícius é tão feliz. Não tira nunca isso dele. É uma coisa que eu nunca mais me esqueci na minha vida. E realmente, ele é a alegria da família, né? Ele Sim. anima, assim. Não, tudo, né? do rolê todo, né? Do ciclo. E aí, quando realmente ele contou, foi aquele tipo, tu tinha ido numa Eu não festa, contei, né? Na Meu verdade, irmão o teu contou, irmão, né? né? Eu fui pra uma parada gay com meu irmão, e daí lá eu encontrei um menino que eu ficava na época. E ele me deixou com um chupão no pescoço. Daí a gente tava em casa, no mesmo dia de noite, fazendo uma janta. E o João veio, ai, que chupão é esse aí no teu pescoço, Vinícius? E ele sabia que era do menino. E daí eu falei, eu fui pra casa da Nicole hoje, fiquei com a prima dela. Tentando esconder. Sim, dando E uma... daí a mãe olhou pra mim, a mãe já tava no gole, né? Daí ela olhou pra mim e falou assim, eu sei que tu é gay, pode falar. Daí eu falei, ainda bem que tu sabe. Daí eu já comecei a chorar e abracei ela. Daí ela, na época, tinha medo de eu já pintar a unha no outro dia e já começar a usar bolsa na rua, né? Daí ela falou, eu só não quero unha pintada e bolsinha tiracola. Eu falei, E deu, meu não, medo pode do deixar. preconceito, Sim, né? porque Sim. o pessoal ia... Mas daí deu 1 ano, eu já tava fazendo drag em casa, tipo assim, e pegando as roupas dela pra me montar e brincar e fazer vídeo em casa. Ela nunca foi preconceituosa com a gente. Só Era foi mais o medo da processo rua. de aceitação muito. Com o meu irmão foi muito pior, assim. Ele se assumiu, daí ela teve um baque mesmo. Eu já sabia um pouco o caminho, né? E como é que pode... Qual que foi mais impactante, sim, dos dois pra ti? Deveria ter chamado teu irmão também. Impactante mesmo foi do Vinícius. Foi do É. Bill. Não, o impactante mesmo foi dele. Que eu não Porque tu não esperava. esperava... Porque do João Vitor, eu já tava num processo já meu. Eu já sabia, eu É já que tu tinha descobriu certeza. a gente foi conversar sobre isso muito depois. É, Acho que mas... se eu te falasse e tu não esperasse, sem ver as conversas, teria sido bem pior ainda. Então, que nem eu... Quando eu larguei essa bolsinha tiracola e pintar unha, por quê? Porque eu tive amigos na minha... E olha que, assim, na minha época, quando eu era adolescente, era 1000 vezes pior, né? Sim, mas Então até na aparecia nossa algum época ainda colega é ruim. com bolsa... Não, mas... Nossa, Hoje em dia, aparecia você acha alguém... ser agredido. Um menino com bolsa e com unha pintada. Pra mim... Isso há quantos anos atrás? Isso há Eu me 30 assumi anos com- atrás. Muito tempo, né? Então, eu vi assim, e como eu tava no meio das meninas e dos guri, eu via a forma como as pessoas se dirigiam a ele. Então, pra mim, aquilo ali, meu Deus, eu não quero, porque talvez ele vai passar a mesma coisa e eu não vou estar perto pra poder ajudar. Com Eu não certeza vou estar passa. perto pra poder dar porrada Uhum. em todo mundo. Então, o meu medo era esse, mas foi complicado, foi difícil, assim. Mas como eu já tava com o João, então aí foi... E eu costumo dizer muito, assim, que se Deus me desse chance, se Deus me desse filhos na próxima encarnação, assim, e dissesse como é que tu quer, eu ia dizer, eu quero igual. Da mesma forma, eu não queria diferente. Ai, meu Deus do céu! Gente, que amor. Nossa, que Mas top. não deixem de pintar as unhas, tá? Pintarem os medos e sejam felizes. A gente tem que ser Não, o que a com gente é e certeza, ponto. Davi. Sempre. Foi pro teu processo, né? É. Eu recebi aqui 2 convidados, o Wagner e o Léo. Os 2 eram homofetivos. E o Wagner, muito afeminado, delicado, sabe? Maquiado. E o Léo, ele já era mais... Sei lá como é que é o nome que usa. Uhum. Tava assim, tipo... De De boa. boa na Com dele. roupa mais masculina, mais assim, menos... discreto, mais não quietinho. tão mais afeminado e tal. E eu jurei que ele era hétero.
Ele falou assim, eu sou gay. Como assim tu teve dúvida? Eu tô sendo errado, então. E enquanto um tava falando, né, do seu jeito de ser, né, o poder, ter a liberdade de ser quem se é, os dois totalmente diferentes. Um tendo que lutar dentro dos ambientes pra poder ser mais afeminado, né, que nem tipo o Wagner, ele é advogado, então... Ele participa de vários eventos da OB, de maquiagem e tal, com roupas muito mais afeminadas, e são estereótipos que ele tem que quebrar o tempo todo, porque dentro desses ambientes esperam que homem seja masculino, não seja afeminado. Então ele quebra tudo isso. E o Léo, ele tem uma casa LGBT, onde ele recebe pessoas, e ele não é tão afeminado. E aí tu vê só, né? Tipo, não é questão da influência, é a questão de ocupar espaços mesmo. Também, E a gente muda inspira muito. pessoas o tempo todo, né? Eu digo isso, a gente poder ser quem a gente é inspira as pessoas. Porque a gente tem muitas pessoas do movimento que ainda estão nesse processo de aceitação, de se descobrir, sabe? O Wagner, no dia, ele contou como é que foi o processo dele de entender quem ele era. Porque ele entendia que ele era gay, mas que... O Wagner não tá aqui, eu falando do episódio do Wagner. Assista um episódio do Wagner e do Léo. Falando nisso. E ele falou que ele tava um dia numa festa, um amigo dele, ele tava lá dançando lá embaixo. O cara falou, vem cá, sobe aqui. E levou ele pra casa e começou a dizer, bota isso agora, bota isso. E ele se olhou no espelho e disse, meu Deus, eu sou isso. Como que eu podia não ser isso? Eu sou isso. Ele falou que, tipo, nunca mais ele se vestiu diferente. Hoje ele se maqueia, ele vai... E tu vai olhar o Instagram dele, assim, é surreal. O Wagner é um amor. Beijo, seu lindo! Sou apaixonada nele. E tinha alguma, durante o teu processo, assim, de criação, né? Vocês tiveram como base alguma religião? Tipo, na tua criação, assim, com os teus pais. Tu foi criada dentro de alguma religião? Na verdade, eu me criei católica. Fiz a catequese, fiz tudo que tinha que fazer. Mas não fui praticante. Depois eu fiz a obrigação ali da catequese e já era. Eu levei eles depois no espiritismo, um bom tempo. Eu levei eles no espiritismo, mas nunca tive uma religião, assim. Eu tenho fé, mas a religião, assim... Se me disser que acender um pedaço de pau o dia que aquilo faz bem... Eu sou isso. Eu vou acender, vou passar por toda a casa, se a pessoa acredita... Foi bom. Se a pessoa, eu digo só assim, se a pessoa acredita, é porque é real pra ela. Exato. Como que eu vou dizer que não é, Exatamente, tá ligado? não é. Então eu não gosto de botar limites. E eu fui criada numa família crente, assim, tipo, muito evangélica. Não é nem cristã, é evangélica. Então, tem toda essa base, assim, ainda, sabe? Isso é uma coisa que ainda é impregnado, assim, em mim, que me barra em várias questões, sabe? E é difícil também porque eles, como são praticantes, eles veem um preconceito muito grande lá dentro. Sim. Então, tipo assim, o que eles veem e podem um dia ter feito, às vezes, de ter soltado uma piadinha com alguém, agora é com alguém da família deles. Sim. Então é muito pior. Tipo, o Andy, meu sogro, e minha sogra, eu não sei se a minha sogra ainda vai na igreja, mas eles são evangélicos. O meu sogro já tinha feito até diácono, aquele curso pra ser diácono, sabe? Sei. Só que eles nunca foram assim, sabe? De ser preconceituados. Eles são Olha a parte só. boa da religião lá. E é um teto O isso. pessoal que faz a diferença, sabe? Que a Mas gente mesmo assim foi uma aceitação sempre é uma aceitação muito difícil. Porque a gente tem a questão de generalizar, né? Qualquer coisa a gente generaliza. Uhum. Então, tipo, a gente bota tudo dentro de um saco e generaliza. Eu, até então, como eu frequentei muitos lugares, eu generalizei um pouco, assim, a questão não de Jesus, não da fé, não de Deus, mas de quem segue, assim... Como é que eu vou explicar isso? Porque... Eu já tive muitas experiências com Jesus, assim, tipo, surreal, sabe? Coisas sobrenaturais mesmo. Por isso que eu creio muito nisso, sabe? E eu sou muito de levar as minhas experiências. Eu já li a Bíblia de trás pra frente, não concordo com inúmeras coisas que tem ali, e eu acredito também que é muito da interpretação, sabe? Do ser humano. A Bíblia é uma coisa que tá ali há muitos anos, foi montada por um homem, né? Por trás disso tem pessoas, sabe? A religião, ela é usada e foi usada, o cristianismo por muito tempo ainda é usada pra amarrar as pessoas, pra manipular as pessoas, sabe? Tem gente hoje em dia que monta igreja... Não com o intuito de levar fé ou qualquer outra coisa pras pessoas, mas de manipular mesmo, porque hoje em dia tu aprende a manipular, tem cursos tu aprender a manipular, né? É só de ser esperto. Entendeu? Eu costumo dizer que
a persuasão, ela é diferente da manipulação, né? Persuasão, eu posso te persuadir a coisas boas. A manipulação, eu te manipulo pra coisas em pró a mim, entendeu? Que eu quero. Exatamente. Próprios, né? E eu conheci vários pastores, várias igrejas, que eu via muita manipulação. Eu era revoltado, porque na igreja eu era... na minha família eu fui revoltada, dentro da igreja eu era revoltada, na vida eu sou revoltada. Eu sou uma pessoa que resiste, que questiona, que pergunta, que debate, que não aceita. Eu sempre fui essa pessoa em qualquer ciclo que eu tô, sabe? Então, eu cresci numa família crente, assim, então... Mas eu nunca fui assim também, porque eu tinha uma igreja que eu ia, que a gente tinha um nome que era Curados pra Curar, e eu era a líder, né? E eu conversava com adolescentes. E era só isso, era só ouvir eles. E eu ouvia muita coisa a respeito de sexualidade. E eu estava numa posição onde a igreja em si esperava de mim uma conduta a respeito disso. Do tipo, não, calma. Não vai pro céu. E até Precisa ser mesmo curada. posicionamento Tu precisa contra, ser né? curada. E tipo, não. E aí eu não conseguia fazer isso. Eu abraçava. Hoje eu sou amiga de todas elas. Ai, de lá não tem nada a ver. Eu sei. É nóis. Eu tô sabendo. Não se esquece que eu sei. Pode contar comigo. E aí, como é importante, né? Eu te perguntei da religião porque, querendo ou não, isso conta muito também no processo, né? E eu sou apaixonada por espiritismo também. Faz muito sentido pra mim. Eu sou uma pessoa muito sensitiva e intuitiva, então o espiritismo ele faz muito sentido pra mim. A igreja evangélica nunca conseguiu explicar muito isso, assim. Eu sempre fui uma pessoa que tive sonhos, umas paradas assim, desde pequena, e a igreja evangélica dizia que era demônio. Isso é demônio! Entendeu? É o capeta. Eu nunca gostei Tá sonhando. de frequentar, sabe? Agora, as igrejas que eu vejo lá nos filmes, tipo, americano, eu adoraria. Todo mundo cantando, aquela coisa mais animada, sabe? Garoto, e aí, tipo assim, eu nunca mais falei de igreja e frequentei igreja na minha vida e nem tive muito contato com pessoas da igreja, sabe? Por conta da divergência de opiniões mesmo, sabe? E hoje eu tenho preguiça de debater com essa galera. E porque crente é assim, é evangelizar crente, né? Crente evangelizando crente. É um teto, daí tu tá falando de Jesus pra crente. Aí, nesse processo, eu esqueci o que ia falar. Nunca aconteceu isso. Eu tava falando de... O que eu tava falando? Tinha um assunto, tinha um foco nesse assunto, que era sobre a questão de... Hã? Não. Mas enfim, vou pular essa, agora eu vou perguntar outra coisa. Eu não vou lembrar nunca, ficar 3 horas aqui tentando lembrar, louca, droga, quando isso acontece. E teu primeiro relacionamento? Quando tu assumiu uma pessoa dentro da tua casa, como que foi assim? Tipo, daí tu já tinha aceitado, mas foi de boa daí essa questão de ver ele se envolver com outra pessoa do mesmo sexo? Ou também isso foi um outro processo de aceitação pra ti? Não, pra mim, depois que foi aquele, sabe? Tá aí agora, assim, aí eu passo. Aí comecei a pensar, tipo, não, agora vamos, né? Vamos abraçar, Deus o livre. E pra mim foi tranquilo tanto que o Anderson foi morar dentro da minha casa. O Andy é o meu primeiro relacionamento. Ai, que triste. Eles não começaram a namorar, ele começou eu dormia mais lá em casa, e foi indo, e morou com nós. Já botei pra dentro. A gente que triste, que top. A gente se conheceu em junho. E aí, no dia 3 de... A gente se conheceu final de maio pra início de junho. E aí, eu tinha uma festa no dia 3 de junho, né? E eu pedi pra ele ir comigo e tal, porque eu já tinha marcado com meus amigos. Fazia, sei lá, uma semana que a gente tava conversando só. Aí eu pedi pra ele ir. A mãe dele não liberou ele pra ir, porque ele ainda era novo, ele tinha 17. E a mãe dele era muito coruja, sabe? Tipo assim, fica aqui em casa, fica comigo, não sai. E aí ele não foi e eu fui nessa festa. Daí no outro dia, no domingo, ele foi lá em casa. Só que nesse sábado a gente começou a namorar. Nesse dia da festa. A gente assumiu o namoro. E no domingo a gente se conheceu pessoalmente. Porque a gente ainda não se conhecia pessoalmente. A gente só conversava pela internet. Mas estava super apaixonado um pelo outro. Daí domingo ele foi lá em casa pela primeira vez. Que daí ele me conheceu a mãe e o João. E já ficou, é isso, Daí vou querer. Ficou lá em casa esse dia, daí ele ia pra casa, porque ele não podia dormir lá em casa, né? Também era bem cedo pra ele dormir lá já no primeiro dia. Daí ele foi indo. Daí, infelizmente, ele começou a brigar um pouco com os pais por essa questão, tipo, de dormir lá em casa, de estar comigo. A família dele aceitava também. a sexualidade dele? Aceitava a sexualidade dele. Quando a gente se conheceu, eu já aceitava a sexualidade dele, mas não o fato de, tipo assim... Se relacionar, tipo, já dividir tá meu filho. Eles estão dividindo Namorar meu filho e com outras pessoas.
né? Namorar e já É que eu não- demais lá, né? O pessoal do movimento é assim, né? Eu vou dizer, não é. A Roberta também. A Roberta foi me visitar e tá lá até hoje. Ela foi me visitar um dia, ela tá morando comigo. É tudo meio assim. Aham, e foi indo, daí ele foi passando mais dias lá em casa, daí infelizmente eles brigaram, daí ele veio morar com nós. Daí depois eles se acertaram e daí começou tudo a fluir, assim, o relacionamento de eu com eles, ele com os pais. E aí foi isso, a gente tá aí já há 6 anos, eu acho. E 6 teve anos alguém e da família que ficou resistente, assim? Que de repente bateu de frente contigo, tipo, como assim tu vai aceitar? Como assim? Não, bater de frente, eu acho que ninguém teve muita coragem, eu acho. Mas, assim, eu escutei algumas coisas. Tem algumas pessoas da família que eu sei que não, né, não aceito muito, mas também... Da família não, só se tem agregados. assim, eu digo, a família. Olha, não me aceita, não é da família, Não é porra. família. Ué, minhas maluca. irmãs, minha mãe, minhas tias, não. Mas Isso aí assim, que é família. né, as pessoas que se juntaram na família, que tem um pouco de preconceito, mas pra mim não faz diferença, assim, desde que não Te ofenda, não te ofenda ataque, e não, que né? que daí, aí eu vou ter que me meter, né? Mas E também nunca essas teve, pessoas têm que se assim, de- descobrir também, porque se tem preconceito... Tem alguma alguma coisa aí que coisa, tá no meu fundo do costume, Né? baú, Te né? incomoda, Tá por que tá te dentro do armário, incomodando? né? É. E acaba jogando a raiva de não conseguir se assumir e joga pra cima de quem consegue, né? Sim, é bem isso, É né? isso, é sobre isso. É exatamente isso mesmo. E tu já passou por algum tipo... Conta pra gente algum tipo de discriminação, uma situação que tu passou que, tipo, esse dia foi foda. Uhum. Sempre acontece, né? O tempo todo. Hoje Tem que em escolher dia uma, né? menos. Hoje em dia bem menos. Quando eu tinha 16, 17, que eu andava na rua berrando, igual uma gazela, sabe? E com umas roupas também bem mais femininas. Então, sempre buzinavam, gritavam viado. Eu falava, sou mesmo! Sabe? Eu nunca tive problema, assim, sabe? Me chamar de gay, tipo... Agora, se fosse, sei lá, algo mais grave, sabe? Tipo... Não sei, não teve nada um dia que me afetou mesmo. Foi daquela agressão, né? Uma vez Como assim? É que eu não... Tipo assim, o cara... Eu tava na rua, eu tava trabalhando numa pastelaria no Guajuviras. E aí, eu fui agredido na rua quando eu tava andando, assim. O cara passou meio loucão, assim. E daí eu olhei e fiquei tipo, meu Deus. E daí ele falou assim, o que tu tá me olhando? Eu falei, eu não tô te olhando. E ele só me deu um soco e saiu, sabe? Meu e eu Deus. fiquei com as sacolas, assim, meio tipo, o que tá acontecendo? Apanhei por nada, troco de nada. Tipo, não... provavelmente eu acho que ele queria me pegar e não sabia como. Ele tava muito louco. Porque eu não pedi direito! Que merda é essa que aconteceu aqui? Porque é isso mesmo, entendeu? Tipo, pô... Tipo, o cara tá flertando comigo. Vai te incomodar um viado só te olhar. Tipo, pô, se eu tivesse olhado pra ele, ter ficado assim... É isso aí mesmo. Pô, Tipo, eu só olhei, se entendeu? incomodou Porque ele tava- só com... Só ele o tava, olhar. ele tava Só o drogado, olhar. né? Eu olhei pra ele porque ele tava drogado. Eu achei estranho ele passando e ele me bateu. E como que isso foi pra ti, amigo? Foi chocante, amiga. Só que eu não deixei me abalar, sabe? Eu voltei pro trabalho. Daí eu tentei trabalhar mais um pouco, assim. Não consegui, porque eu tava muito nervoso. Daí eles me liberaram e eu E fui porque caminhando pra casa. tu apanhou, né? Tipo, isso Sim. não mexe, não é só sobre a questão da tua sexualidade, é sobre a tua segurança, o fato de tu não ter reagido, Sim. de tu não ter se defendido, A gente se se sentir sente, desprotegido. Porque automaticamente que a gente quer, tipo, pá, também a gente fica, tipo, cadê minha mãe aqui pra xingar esse cara? Tipo, sei lá, se ele tivesse falado outras coisas, sabe? Eu não sei, foi tudo muito imprevisível, sabe? Não deu tempo de eu raciocinar. Não Sim. foi uma coisa que ele me tirou, me chamou de viadinho, veio pra cima, começou a brigar. Ele só deu um soco que eu não esperava e seguiu o baile, sabe? E eu fiquei, o quê? Isso mexeu um pouco com a tua autoestima? Não, mas com a minha segurança, assim, de, tipo assim... Já se isso ficar acontecer com de medo na novo, rua, tipo, Claro. tu tava só andando, né? Mas eu não fiquei com trauma. Tipo assim, aconteceu ali naquela primeira semana que eu fiquei com medo, mas depois já passou. Quando eu contei pra mãe também, ela ficou louca. Ela Quero ficou achar esse louca. cara, quero câmeras do lugar. Eu cheguei na casa dele, olhei pra ele assim, eu digo, o que é isso aí no teu rosto? Ah, imagina tu, que Ele esse era o assim, teu "Isso medo, aqui né? Nada. Eu digo, não, peraí. Esse era o que teu houve? medo. Daí ele disse, não, nada. Eu digo, o quê? Que houve? Daí, Então tá apanhar de novo. Daí ele me contou e eu disse, daí eu disse, como assim? Daí ele disse, aconteceu isso. Eu digo, como é que tu não me falou? Mas não foi nada. Tipo, não foi nada. Esse é o medo que a gente... É eu que te bato, só eu posso te bater. Só eu posso te bater. E batia. Ai, guria, eu Nossa, apanhei. era arrebentado, né? Eu vivia apanhei apanhando muito na infância. também.
Nossa, eu era de responder e de... tava nem aí, nada. Esse era o jeito, né? Hoje eu tenho filha e a gente... Batia, eu te dava castigo. É. Né? Foi com um pouco do conselho tutelar, tá batendo aqui na porta. Pronto. Eu já sou grande, o conselho tutelar não pode. Se o conselho tutelar minha mãe, eu não quero de volta. Não, mas eu tive... Eu apanhei bastante, assim. Mas porque eu entendo que a minha mãe não tinha conhecimento. Era o jeito dela de se impor, né? Hoje eu entendo que o lance de bater é quando o adulto, ele não estabeleceu uma linha de respeito com a criança. Então sim. vamos por medo, É. tá ligado? Tipo, é por medo, assim. Porque não tem como jeito de controlar, não tem como conversar, vai não tá ouvir. mais com paciência pra Mas eu isso. preferia apanhar do que ficar de castigo. Tipo, Porque daí pá, só na hora ali, a mãe exato. dá umas varadas, uma Agora chinelada. ficar de castigo, deixa eu Ah, arroz, não, jogar ela bola. só pra cima. Ela falava Não, assim, mas tu ele vai ficar era o dia demais. inteiro sem sair. Eu ficava no portão vendo meus Me amigos brincar. bate! Não. Me bate, mãe! Aham. Ele pegava os como é que é, os trabalhos de casa de religião que ficava na praça, ele pegava os ovos, porque jogava tudo dentro dos orelhão, assim. Muito louco, amigo! Orelhão. Chocada. Não Não, tem ele noção. aprontava demais. Não, ele aprontava e ele sabe disso. É, botava fogo do lado dos carros pra ver. E Enchia falava de assim, estão pauzinho, pegando botava fogo lá no fogo. carro. E saía correndo e os caras tinham que ir lá apagar, porque senão explodia os carros todos. Meu Estacionamento da Deus, loja. tô passada! Ah, Não, eu murchava os pneus com as brisas. Tem que pagar terapia pra tua mãe hoje. Aham. Vou cobrar isso dele pra ti. Eu? Fazer parceria com terapeutas que estão nos assistindo. Façam terapia com o Bill, com a mãe dele. A eu louca. juro. Muito bom. E tu hétero, Eu sou? nunca teve experiência com mulher? Não, Não? nunca tive. Olha aí. Eu nunca perguntei isso pra minha mãe. Do nada, quando vê ela te responde que sim. Mas eu Oi, como assim? A louca. E hoje tu tem um relacionamento com... O Andy. Ele foi o teu primeiro e é o teu... Foi, é. Ai, que Aham. top. A gente perdeu a virgindade junto. Ai, foi tudo, que tipo, Aham. Beijo, Pang. Que massa. Foi bem mágico, assim. Tipo, o início, assim... Claro que o casamento, ele não fica naquele início pra sempre, né? Sim. Naquela coisa que tu conhece a pessoa. Não é paixão, né? Isso, Passa a paixão isso. depois. E se tu não constrói um amor antes da paixão acabar, acaba o relacionamento, já Aham. era. Se não construir esse amor, né? E foi uma paixão louca, a gente cagou com a nossa escola. Tipo, a gente parou no 2º grau e... Vamos Ai, só viver foi de viver amor. todo dia. É. Vamos Viver viver de- de amor. Pegando o ônibus C1 pra ir lá ver ele na Harmonia. Loucuras que a gente Ai, faz, que né? fase boa. Mas olha só, vocês estão juntos, né? Então, É. até o- Mesmo que vocês não tivessem, enfim. Não, né? eu É uma prefiro a história fase bonita. de É uma hoje, história. sabe? Eu prefiro a fase de hoje, estar casado, cultivando tudo isso. Que signo tu é? Sagitário. E teu ascendente? Câncer. Faz Meu muito ascendente sentido. é Áries. Faz muito Não, sentido Escorpião. tu... E a lua O teu Áries. ascendente é escorpião? Ai, mas faz muito sentido tu ser sagitário, porque tu é comunicativo, é querido, é social. E o teu signo? Capricórnio. Capricórnio? Sabe o teu ascendente? Eu sabia. Mas também Acho faz que muito aquário. sentido ela ser Eu acho que é capricorniana. aquário, eu acho que é. Não, assim, foi... a gente sempre teve uma relação muito, assim, de amor e ódio. Tipo, eu piadista, mãe sem paciência. É porque ele é capricorniano É, e tu tem exatamente. ascendente Meu Deus, escorpião. Eu ia xingar ele, ele começava a rir. E eu acabava rindo com ele, não conseguia. Ódio, sabe? não posso nem ser dava braba. Mais raiva ainda. Uhum. Odeio quando eu tô braba e me fazem rir. Aham. Ai, que ódio disso. Dá Eu quero mesmo. ficar braba, não Sim, quero rir. não consegue ficar bravo, tu acaba daí tem que virar pro lado quando tá rindo. Aí deu, já perdeu toda a credibilidade, já era. Ódio. Perfeito. E vocês sempre foram muito assim de conversar? Tipo, tem uma coisa, vamos conversar. Mais ou Como é que menos. vocês são hoje quando tem atritos, quando tem questões? Não teve mais atritos. O último atrito que teve foi a gente morando junto por questão de convivência só. Que foi na época da pandemia, que daí apertou tudo. Daí eu fiquei mais uns 6 meses. Não. Eu me mudei no início da pandemia. Eu fiquei 1 ano na casa. Aí fechou o contrato. Eu pensei, eu não vou mais passar perrengue, entendeu? Tipo, só eu e o Andy recebendo auxílio, tendo que E eu tava fazer morando sozinha na época. capina. A gente fez capina, fiz bico de elétrica, fiz tanta coisa pra pagar o aluguel. Vendi notebook, vendi coisa Na de pandemia, casa. vocês morando Na juntos. pandemia, Uhum. isso. Daí eu saí, a gente foi morar com ela, meu irmão tinha se mudado pro Rio, e daí a gente foi morar com ela. Daí foi o último atrito, assim, foi da gente morar junto, só questão de convivência, aquela coisa. Mas briga mesmo era quando eu era mais novo, assim, que eu aprontava, né? E hoje tu sente que tu tem liberdade pra falar com ela sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa? Não, eu quiser. Tem total liberdade. Eu te falei desde que... Tu claro, nunca teve curiosidade de saber como é que funciona?
O sexo? O que tu faz? Como é que é isso? Me explica isso. Mas eles sempre falaram abertamente comigo. Tudo Na abertamente. minha frente ainda, junto comigo. Aham, Sempre, e as tipo pessoas assim, ficam muito chocadas, mãe, né? Às quando vezes. precisava ser, sabe? Tipo assim, ai, preciso ser. Nesse momento eu preciso ser mãe pra comprar, sei lá, os materiais da escola. Nesse momento eu preciso ser mãe pra mandar lavar a louça, mandar arrumar o quarto, ou pra brigar se for necessário, porque o resto era irmã. Sabe? é, Tipo assim, o que sempre vocês foi querem muito. fazer? Vamos fazer alguma coisa, assistir um filme, ficar coisa de irmão mesmo, assim. Ser uma irmã mais velha que. Nossa, E eles que me levaram trem. pra rave a primeira vez. Primeiro foi numa Sunset que me levaram, me montaram Ela foi toda. toda montada. Me montaram toda, eu me sentindo toda desconfortável, porque eu gosto de andar de tênis, de calça, eu gosto de andar assim. Me botaram um sapato alto, me botaram todo. Botei até dread não, eu tava até de aplique no cabelo. Mas foi uma Sunset, uma Sunset é uma uma coisa mais Sunset, assim, é. né? Aham. Não, Ah, mas é foi na babado, Maori. foi lindo. Depois a gente foi daí Pra Ciclos, a primeira pra festa, Ciclos, gente. daí. Nossa. E como que foi pra ti? Foi, Tá, foi tu muito já legal. frequentava rave antes de levar ela? Não, a gente Foi foi a na nossa primeira primeira nossa, rave eu- junto. Não primeira acredito. Sunset aham. Ah, junto. mas são muito gays. O João Que levou coisa a mais gente. linda vocês dois. O João levou a gente, ele já era desse mundinho. Daí ele levou eu e a mãe na primeira Sunset e na primeira rave. Ai, que Aham. tri. Tá, e como é que foi a experiência de vocês dois? Foi bem divertido, assim. Foi Eu muito fiquei legal. muito louca. Nossa, que incrível. Eu chegava nas pessoas, minha mãe tá aqui, vem cá dar oi pra faria a ela. mesma E abraçar, coisa. ia correndo, abraçar todo mundo. E o João disse, bora, Vinícius. O Vinícius saía assim, assim. Quando ele tava lá do outro lado, já abraçando as pessoas. E eu disse, meu Deus, segura o teu irmão, pelo amor de Deus, contei o teu irmão que não tá dando. Ai, meu Deus, que vergonha, Ai, que que vergonha. Foi essa Mas minha, foi muito essa legal, minha primeira foi rave muito foi legal. assim. Mas caos. é um teto isso, né? Porque todas as pessoas que eu conheço que vão em rave, que levam as mães e que as mães estão presentes, eu percebo que as pessoas ficam assim, tipo, minha mãe tá aqui. Aham. Por quê? Porque não é normal, né, mãe ser amigo de filho. Uhum. Porque a geração anterior foi ensinada que mãe é mãe. mãe. Eu não sou teu amigo, eu sou É. tua mãe. Uhum. Entendeu? Eu tenho que fazer a parte chata. Isso que De um afasta. jeito chato. Uhum. Então, tipo, não tem. Aí quando tu vê aí, uma pessoa, por exemplo, assim. Ainda mais que a rave é um lugar que, tipo, tem uma visão. Tem uma coisa. É visto de um jeito Pejorativamente, legal, né? não é de um jeito muito legal. Distorcido, né? É, pelas pessoas. E aí, tipo, tua mãe tá aqui, minha mãe tá aqui. Sabe? Eu vejo sempre as pessoas muito felizes. Eu fico, tipo, que massa. Esse tempo, um amigo nosso, a mãe do Augusto. Uhum. Ela foi também. Troquei várias ideias com ela. Eu também tenho filhas. Do nada, a mulher sentada na cadeira. Eu também tenho filhas. E eu tô aqui. As minhas filhas também vão levar eu pra rave. Tipo, eu tava muito feliz que ela tava ali por ele, assim, sabe? Uhum. Por poder a mãe dele ver o que ele faz, aonde ele está, com quem ele Como está, que ele faz, sem como julgar, tá. sabe? Sem Exatamente. julgar, sem apontar o dedo. Uhum. Porque eu acredito que os nossos pais também tiveram seus momentos de Uhum. loucurada, né? Mesmo que E- tenha sido com cachaça. Isso. É loucurada também. Independentemente. E aí, é claro que eles têm esse... Por causa das... Porque se o pai e a mãe têm essa coisa, essa resistência, é porque se enlouqueceu muito. Uhum. Então, eles têm essa resistência do tipo, vai se enlouquecer tanto quanto. Porque é meu filho, né? Pari, não veio dentro de mim. É, Vai se enlouquecer a Fu também. E aí, tem essa resistência do tipo, se eu for junto, se eu estiver junto, tô incentivando mais ainda. Uhum. Mas é tudo diferente, né? Imagina poder ter tua mãe ali naquele ambiente, num lugar onde Morro de tu... vontade de voltar a levar ela, assim, sabe? Mas, hoje em dia é mais complicado porque trabalha, né? Nem sempre bate pra gente poder ir junto. E pique também, né? Tem que ter um pique, né? Meu Deus. Eu já vou um Tá. tempão, eu já não tô tendo pique mais também. Eu já fui, assim, de passar a noite, passar o dia todo. Hoje, se eu resolver ir, eu vou de manhã cedo, plena, bonita, arrumadinha. Cheirosa. Cheirosa, descansada, bem alimentada. Não dá pra ir pra rave, assim, tipo, passar a noite, o dia. Ó, quando a gente vai, é quando a gente curte mais PVT. A gente vai mais em festival por causa do DJ, assim, né? Uhum. Então a gente gosta mais de PVT porque pra mim é família. Tipo, tô no É onde quintal. tu curte Tô de no verdade. quintal da minha casa com os meus amigos. É, Vou deixar minha exatamente. mochila aqui. Volto só depois de 2 dias, tá a mochila ali. Uhum. Então o pessoal meio que se une, assim. Então eu gosto muito de PVT por causa disso. Festival, daí já é um rolê que daí vem outras pessoas que às vezes não entendem o que acontece, né? Não entender o conceito da coisa toda. Às vezes tá vindo pra conhecer, às vezes tá vindo só pra se enlouquecer. E aí dá uma viajada, mas eu também super abraço essa galera. Eu fico tipo, daqui a pouco tu vai entender o que acontece. Daqui a pouco tu entende. Então eu sou a pessoa que abraça o pessoal no rolê. Uhum. Mas assim, eu tenho impressão que por eu ser meio liberal, assim, eu acredito que as minhas filhas não vão gostar. Da rave. Sei lá, de Ai, tudo que eu dó. faço.
Tudo que eu faço que elas podem fazer também, que de repente tem coisas que eu faço hoje que eu não poderia fazer jamais, quando eu era mais nova, que minha mãe me matava, ia me cagar a pau. E hoje minhas filhas crescem me vendo fazer, e elas têm liberdade de poder fazer também, eu tenho a impressão que elas não vão querer fazer. Porque pode. Não. Pode correr o risco, claro. É que o que não pode é mais legal, né? Mas não que uma rave não seja legal, porque pode. Eu vou começar a dizer pra elas que não pode, então. Normalmente, a Sol, eu tenho uma de 3 e uma de 6. A Ana Lu, ela gosta da Fusarca, ela gosta da galera, de todo mundo. Ela nem é pela música. Eu levei ela na Psy. Ela tava mais empolgada com a galera Com toda. as pessoas. Agora a Sol, de 3 anos, ela gosta da música. Tá. Ela gosta de música, sabe? Ah, não, Ela então. pega a caixinha, ela fica com a caixinha assim no ouvido. Eu saio às vezes pra Ouvindo. trabalhar, elas ficam com a Roberta manda vídeo delas dançando música eletrônica enlouquecida dentro de casa. Ah, Elas Mas esperam eu pode acontecer, sair elas gostam pra de ficar uma louca. cacota. Ai, mãe, vou pra França. Não, eu juro, eu digo pra Roberta, vai chegar na adolescência dela, elas vão vir, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu sou hétero. Não! Não! Eu não aceito! Eu não aceito isso! Desrespeito! Não, eu lutei pra ocupar esse lugar, agora tu não quer ser. Que loucura, né? É o medo também. É. Mas enfim. Eu separei aqui umas perguntas, que é umas perguntas bate e volta, assim, tá? Que eu vou perguntar pra vocês vão responder, por exemplo, assim. Antes de eu fazer as perguntas, né, eu queria pedir pra que tu falasse, assim, agora, como se estivesse falando pra mães mesmo, que estão passando por esse processo, né, de aceitação dos filhos, de aceitação de si mesma, sabe? De entender tudo o que acontece. O que foi mais difícil pra ti, né? Porque tu falando o que foi mais difícil pra ti, mesmo que tu já tenha dito, faz as pessoas se identificarem, né? Pô, pá, realmente ela viveu a mesma coisa, sentiu a mesma coisa que eu tô sentindo. E um conselho que tu tem pra dar, assim, pra essas mães, pra essas famílias, que tem pessoas do movimento, que estão passando por esse processo, mas fala, assim, de uma forma tu mesmo, sabe? Não baseada em conhecimento nenhum, estatística nenhuma. Baseado na experiência que tu teve mesmo com teus filhos. Bom, eu acho que assim, ó, a gente é mãe, né? A palavra já diz, né? É mãe, né? Mãe é proteção, mãe é cuidado. E eu acho que assim, o medo, o meu medo que eu tenho é só do preconceito que eles podem sofrer com as outras pessoas. Olhares, comentários, até agressões, né? E agressão não é só física, né? É agressão psicológica, que eu acho que ainda também é a pior também que existe. E o conselho assim, que eu dou para as mães que estão, talvez hoje passando pelo mesmo processo que eu já passei, tentar entender um pouco, não apedrejar, né? Olhar com o coração, olhar... voltar lá de quando tu ficou sabendo que estava grávida, aquilo que tu planejou talvez não tenha sido, porque a gente às vezes planeja as coisas na vida da gente que às vezes não vai como a gente quer. Nem tudo é assim. Tu planeja que tu quer comprar um carro, que tu quer comprar uma casa, as coisas mais simples. É quase a mesma coisa. Tu planeja isso e não deu para comprar. Então tu planejou uma vida pro teu filho, talvez. Queria que teu filho tivesse filhos, teu filho tivesse uma esposa, aquela família feliz. E não é assim, porque não é tu que decide a vida do teu filho. Tu decide até ali, ó, tu ensinar a caminhar, a escrever, tu ensina o certo e errado, mas tu ensinar, tu querer que eles sigam uma vida que tu queria para eles. Não é assim que funciona. Então, tentar ser mais amigo, porque que nem tu falou, né? Tem pais que são, eu sou mãe, tu tem que me respeitar porque eu sou tua mãe. Eu sou tua mãe, mas eu tenho que ser tua amiga também. Porque além de eu saber onde é que tu anda, é bom que tu vai, que nem eu fiz com eles. Que tu me conte, que tu queira que eu esteja junto. Não que os outros, eu dizia pra eles, eu prefiro que vocês me contem as coisas por pior que seja do que eu ficar sabendo pelos outros na rua. Porque pelos outros eu vou saber distorcido. Fui na rave, hoje eu sei o que é. Hoje eu posso dizer não, e defendo a rave.
eu defendo. E digo, eu já fui e eu sei como é que... porque as pessoas só se enlouquecem, são pessoas que... Não é. No mundo inteiro Tem tem pessoas que fazem criança, tudo. tem gestante, as pessoas se abraçam, as pessoas se amam, ali é amor puro, ali é o sentimento mais... Eu chego, meu coração me acelera só de falar. Porque é isso. Então, que os pais se permitam um pouquinho conhecer a vida do filho, tentar entender, por mais que tu escute e não consiga absorver naquele tempo, mas tenta escutar e reflete. Porque a gente, quando é mãe, assim, a gente diz, pensa no que tu fez de errado. Né? A gente bota os filhos para refletir. E os pais também têm que sentar na cadeira da reflexão, às vezes. E pensar, será que era isso que meu filho queria ouvir de mim? Será que é isso que ele queria? Será que era mãe? Ele talvez não esteja sendo o filho que eu queria, mas será que eu estou sendo a mãe que ele queria? Bah. Ai, É muito real isso. Então, eu acho que abraçar um pouquinho mais, né? Tentar botar no colo, que nem criança, e abraçar a dor junto. Acho que é isso. Ai, meu Deus, isso é muito louco, né? Porque, tipo assim, a gente foi ensinado que mães e pais sabem de tudo, né? Uhum. A gente E sempre não, sabe. porque... A gente sabe, digo, No finge que sentido não de, sabe. de experiência de vida, sim. né? Não. Os pais sabem por conta de... Tu viveu já uma caralhada de coisa, então tu sabe aquilo que tu viveu. Uhum. Mas os filhos, eles vivem num século diferente, numa geração diferente, tudo diferente. Então, os pais, eles também têm que estar dispostos a aprender, porque a gente aprende, eu sou assim, eu aprendo com as minhas filhas, e uma tem 3 e uma tem 6. A minha filha é de 3 anos, sabe? ensina. É muito. A Sol, às vezes, ela tá brava, ela fala assim, ó, eu não quero falar agora. Minha filha de 3 anos me ensina a respeitar o tempo dela. Nossa. Entendeu? É A Ana Lu, importante. ela quer resolver na hora. A Ana Lu, ela fica chateada, ela me chama pra conversar. A Sol, ela precisa do tempo dela. Então, se eu fosse uma mãe arrogante, sabe? E que me coloque num lugar, né, onde eu sei, e o que eu sei é o que é. Tu vai me ouvir agora, porque Entendeu? agora que a gente Eu ia dizer, vai não, conversar. agora tu vai me ouvir, não é a hora que tu quer. Uhum. E, tipo, eu tô quebrando um limite dela. Ela me pôs um limite, eu tô quebrando aquele limite, né? E eu respeitando o limite dela, faz ela respeitar o meu também, porque eu também faço isso. Uhum. Porque às vezes eu digo pra ela, agora eu tô um pouco braba, eu não quero falar agora. Pode deixar eu respirar um pouco? E ela diz, tá bom, mãe. E me deixa respirar, sabe? E isso é muito louco, porque a gente sai desse lugar de estar sempre certo e tu se coloca mais humilde, porque é legal tu aprender com teu filho também, sabe? Com certeza. Imagina com 30 anos tu poder receber um colo da tua mãe, né? Tem gente que não tem essa relação, tem gente que não consegue nem dizer eu te amo pros pais, porque não tem essa troca, assim, sabe? E é muito legal ouvir isso de ti, assim, porque é um assunto que me emociona muito, porque minha mãe, a gente sempre teve muita dificuldade na nossa relação, agora com 30 anos, que a gente se olha com mais respeito, que a gente... é como se a gente tivesse agora podendo ter a oportunidade de ser mãe e filha. Vocês estão aprendendo, sabe? na verdade. As duas, assim, a se relacionar com respeito, sabe? A respeitar os limites uma da outra. Minha mãe sempre foi uma pessoa que fala assim, eu não ligo pra aniversário. Não tô nem aí que vocês não querem vir comemorar o aniversário comigo. E aí a gente fez uma festa surpresa pra ela semana, ela ficou até emocionada. Eu falei, ué, tu não liga? Não gostava? Ela chorando, deu essas lágrimas de crocodilo, tu diz que nem chora, tu nem tem emoções. E na verdade é uma barreira, né? Uma coisa que ela criou pra não demonstrar vulnerabilidade ou fraqueza, porque para não demonstrar isso pros outros, pros filhos, porque a mãe tem que ser forte, a mãe tem que ser o tempo todo, sabe? E eu falo o tempo todo pras minhas filhas, eu tô triste. Esses dias eu tava assim, pessoal, eu falei esses dias, pessoal, eu tô triste. E ela, por que tu tá triste? Eu falei, eu não sei. A mãe não sabe, eu só tô sentindo. Ela, tá, mas por que, mãe, que tu tá triste? Eu não sei, filha. Ela vem, me abraça, daí quando ela tá triste também eu vou lá, abraço. A gente tem umas coisas assim. Então, isso que tu falou foi muito importante. Fiquei muito emocionada. Eu digo também que é muito da criação também, né? A criação que a tua mãe teve, a criação que a tua avó teve, que ela passou pra tua mãe, que a tua mãe, sabe? É uma carga que tu traz, que ela traz também. Então, talvez, às vezes, que nem eu digo assim, dela ter essa barreira contigo. Não, ela não recebeu isso também da minha avó. Exatamente, então ela não tem culpa também. Então, é uma coisa que vem de lá de trás, e que daí tu tem que mudar esse curso. De quê? De que forma? Às vezes tu te perde, né? Sim. Mas tu já tá conseguindo mudar.
Mas eu reproduzo muitas coisas, a questão do grito. Minha família é muito gritona, eu cresci à base do grito. Minha mãe é aquela que está conversando contigo aqui, se ele olha daqui, acha que a gente tá se pegando no pau. E eu sou assim de me comunicar alto também. E aí tem uma das minhas filhas que não e uma das minhas filhas que é, né? E aí às vezes tô eu, gritando com ela, dizendo, fala baixo! Gritando com ela, mandando ela falar baixo. Então, tipo, tô reproduzindo uma coisa, cobrando que ela faça uma coisa que eu também tô fazendo de errado. E a minha mãe, ela realmente, ela não teve esse afeto que eu esperava que ela tivesse comigo, ela não teve da minha avó. E é muito doido, porque minha avó tenta consertar isso hoje com os netos. E é o que a minha mãe faz também. Minha mãe tenta consertar a nossa relação com as minhas filhas. Aí eu digo pra ela, isso não faz sentido. Tu ainda pode Eu sou filha ainda, tá? Tu pode me tratar assim ainda. Ela diz, não. Agora é as guria. Eu fico, nada a ver isso, nada a ver. Eu sou uma criancinha ainda. Porque eu tenho muito essa coisa da minha criança interior, assim, sabe? Demorei muito tempo pra conseguir olhar pra essa criança interior. É importante, né? E eu vejo que ela tá presente quase que o tempo inteiro. Principalmente no meu relacionamento, assim. Às vezes quando eu e a B, a gente briga. Eu faço birra. Muito! E eu demorei muito tempo pra perceber isso. Que às vezes eu não quero conversar, mas eu quero que ela fique na volta, insistindo pra conversar. Tipo... E eu não quero, mas eu quero. Tipo, eu não quero falar contigo, mas fica insistindo. Não Sim. vai embora, fica aqui na minha volta, entendeu? E aí, como que ele lida com isso? Porque não é a Amanda criança, que quer ser validada, que quer ser olhada, que quer ser abraçada. Exato. E aí, Receber tipo assim, atenção, né? a minha mãe tinha um costume de, tipo assim, foi assim que ela criou gente, né? Vai pro teu quarto, não, para de chorar. Então a gente teve que, desde pequeno, aprender a lidar com as nossas Segurar emoções as emoções. sozinho. Entendeu? Quietinho. Então, é isso que eu faço hoje, adulta. Então, às vezes, eu me excluo, porque foi isso que eu aprendi durante 30 anos, mas a Amanda, criança, quer que alguém fique ali me olhando, fique ali perto, sabe? É uma coisa muito doida. Mas Loucura gostei muito isso. da tua resposta, maravilhosa. Eu sou fã de vocês agora, viu? Tá, algumas perguntas aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma pergunta pra ti. Aí tu responde, depois tu responde também. Se caso não vier nada na cabeça na hora, passa pro outro. Tá, numa palavra só. É perguntas. É perguntas. Tá? Vou começar contigo. Porque a tua mãe não vou deixar ela com vergonha. Nervosa. O que é importante pra ti? Hoje, A pergunta é no geral. Tu pode falar que é uma banana se tu quiser. É no geral. O que é importante pra ti hoje? meus sonhos. É o mais importante, assim, pra mim hoje, sabe? Tipo assim, conseguir... Claro que a minha mãe e meu irmão é a minha maior importância da vida, né? Se eu não tenho eles, eu não vou conseguir realizar meus sonhos, né? Vou cair num buraco depressivo pro resto da minha vida. A base, né? Mas o que é mais importante hoje pra mim de realizar e de ter é realizar meus sonhos, né? Que é espalhar o humor pro mundo e ter meus filhos, que são meus 2 maiores sonhos. Lindo! Eu preciso de meia hora pra dar uma chorada depois desse episódio. O que é importante pra ti? A felicidade da minha família. Minha família, meus filhos e meu marido. Assim, eles estando felizes, eu estando feliz, porque a gente tenta se ajudar muito, a gente tenta... E se um não tá bem, ninguém fica bem. Então, eu acho que a felicidade é importante hoje, é a nossa felicidade. Lindos. O que te falta? Dinheiro. Eu Eu me sei que identifico. É um pouco fútil isso, né? Na verdade, não. Eu tenho saúde, eu tenho minha família, eu tenho paz, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho. Eu tenho tudo que eu quero. Menos dinheiro. Que é a quantidade que a gente quer, a quantidade né? do dinheiro. Só isso. De verdade, é o que me falta, assim. Claro que, pô, eu não tenho meu carro, eu não tenho minha casa, mas... Com dinheiro a gente dinheiro. compra. Que o de Né? mais importante que eu tenho, que é minha família, saúde. Não preciso de mais nada, assim, nesse quesito, né? O que te falta? Um bebê. Ai, meu Deus, ela quer netos. Não, Eu vou largar na Luia Sol lá um dia pra tu. Porque eles já estão grandes, né? Ah, um bebê nosso? Não, Teu? de vocês, meu, o que O vier. bebê que vier, ela quer um O bebê. que vier. Vamos Eu jogar pro queria. universo. Universo. Ai, que top. Um dia que tu tem saudade. Ai, aquele dia que a gente tava indo pro carnaval do Sesgapa, que eu nunca esqueci até hoje, que eu fiquei na frente do relógio esperando as horas pra gente ir. Ah, ficou parado na frente do relógio. Aham. Dava você ficar aí na frente, não vai passar nunca. Eu sei. Nunca esqueço desse dia, um dia que eu sinto falta.
Da infância. Ai, minha infância foi Infância, perfeita. né? Foi perfeita. Ai, que top isso, né? Porque nem todo mundo tem boas lembranças da Ah, não, eu só infância, tenho É coisa difícil. boa. né? Uhum. Que legal isso. Isso faz muito tu ser quem tu é, Sim. né? Porque essa é a base de um adulto, né? A infância, o que ele viveu nesse processo. Que incrível. Um dia que tu tem saudade. Um dia que eu sinto saudade. Tem tantos, Tem mas acho que, sei lá. Como é que eu vou te dizer um dia que eu sinto saudade? Eu acho que um dia do nascimento dos meus filhos. Eu tava pensando nisso Sabe? agora. Não um dia, Não é, né? não é nem Então, o daí parto em 2, si. né, dias, né? Sim. Foi o dia do nascimento deles que... Eu disse, meu Deus. Então aqui Sabe? agora. Aham. É o que eu sinto saudade. Eu Era tive uma dor danada, Eu mas ia te dizer eu isso. sinto saudade. A partir do momento que tá saindo ali é quando eu sinto saudade. Antes disso, não. Não, Quando não. começou a sair, eu sinto saudade. É. Aí, mas foi as experiências mais surreais da minha vida. É. O parto. Uhum. A Eu me primeira vez que vi- tu amamenta, né? Todo aquele Eu me negócio. vi assim, ó, a Tu minha vai de um pico de admiração. sofrimento a um pico de alegria num, assim, ó, questão de segundos. E tipo né? assim, tu se enxerga diferente. Tu pensa, porra, Uhum. mano, eu passei por isso. Depois disso, só perda dos meus filhos. De resto, Nada eu bato no bala. peito. Uhum. É. Eu bato no peito e eu assumo a bronca. Sabe? Eu fiquei, Uhum. tipo assim, ó, porque dar sol foi uma loucura. Meu Deus do céu. Eu fiquei de 4 na cama pelada, gritando pela médica, pelo amor de Deus! Tira de mim! E a minha mãe do lado de fora, apavorada, que nem um cachorro. Meu filho, minha filha! E eu gritava, mãe! Tinha o que fazer. Foi sofrido. Que dor, meu Mas a Deus. sensação de ver a minha filha e dizer, caraca, tu é assim. Tu tava Tava aqui dentro de mim. Aham, e tu é assim, tu tem essa cara, tu é a sol. É muito doido. Não tem como explicar. Qual a lição mais valiosa que tu aprendeu até hoje na tua vida? Tudo que tu vive até hoje, qual é a lição mais valiosa que tu já aprendeu? Lição. Não pegar os ovos da macumba. Jogar... Ai, pá, foram muitas lições. Que eu roubava quando era criança. Eu fiz várias coisas. Mentia. Eu era muito mentirosa. Muito. Hoje eu sou. É uma coisa que eu, assim, ó. Pergunta Muito pra minha isso. mulher. Tipo assim, eu chego a ser insuportável de tão transparente. Uhum. Com qualquer pessoa que eu me relaciono. Cara, tu vai olhar pra mim, tu vai saber o que eu penso e o que eu sinto, porque eu vou falar. Uhum. Doa quem doer. Claro que eu tenho todo um cuidado, né? Eu sou idiota. Mas, cara, eu sou muito transparente hoje. Não sei lidar Uma com lição mentira. que eu levo pra minha vida é pensar em mim. Tipo assim, porque no início do meu relacionamento eu pensava muito no Andy, né? Então, eu acabava não fazendo o que eu queria ou o que eu gostava. E eu teve um momento na minha vida que eu pensei, cara, não. Tipo, eu vou fazer o que eu quero sempre. E doa ao que doer, a quem doer, porque daqui 30 anos não vai doer em mim. E é isso que importa, sabe? Claro que eu não vou desrespeitar, não vou fazer mal. Mas vou Te pensar priorizar, em mim, né? me Até priorizar. porque dentro de um relacionamento, a base é cada um se amar. Se amar, se Exatamente. Né? priorizar. Então daqui a pouco tu tá vivendo só pra outra pessoa e a pessoa tá um Não, saco, total. já não aguenta mais, tu só Uhum. vive pra pessoa. Uhum. Só não tem nem tempo de viver pra ela porque tu tá vivendo pra ela, Aham. né? E qual a lição mais valiosa que tu aprendeu até hoje na tua vida? Olha, não tô imitando ele, não. Mas é aprender a me amar e que eu tenho que me levar pra passear, eu tenho que me amar. Ele me ensinou isso. Oh. Ele me ensinou, meu marido me ensinou isso porque eu não me dava valor. Tipo, eu fazia pra agradar os outros e eu acabava ferida em tudo. Sempre. Então, azar. Eu vou levando, vou botando a mala nas costas, eu vou levando. E eu aprendi que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Automaticamente as pessoas que estiverem ao meu redor serão importantes também. E serão influenciadas a se amarem também, Uhum. né? Com certeza. Legal. Lindos. O que é injusto pra ti? Que injusto. Difíceis perguntas, né? Nunca recebi Não. perguntas assim. Foi difícil fazer também elas. Imagina. O que é injusto pra mim? Primeira coisa que vem na tua cabeça quando tu pensa em injustiça. Injusto pra mim. A vida é um pouco injusta, né?
na situação, se a gente parar pra analisar, assim, na primeira percepção, a vida é injusta demais. Só que depois, na segunda percepção, a gente tem que entender que cada um passa o que tem que passar, né? Tipo, o que a gente passa, o que outras pessoas passam num lugar onde muita gente tá passando bem, tá feliz, tá tranquilo, tá tudo maravilhoso e tu vai olhar na outra esquina, Bem a perto, né? pessoa tá passando fome, necessidade. Às vezes do lado da nossa casa, eu lado. tinha muito esse costume de falar isso. Às vezes nós tava fazendo churrasco e o vizinho do lado não tendo nem ovo pra comer. E eu querendo fazer ação social lá na puta que pariu. E o meu vizinho do lado passando necessidade. E isso depende daquela pessoa também, né? Mas muitas das vezes não, porque a gente não sabe como que foi a realidade daquela pessoa, as oportunidades e a vida daquela pessoa, né? Então a vida é injusta, eu acho. Mas é a única coisa que vem na minha cabeça, assim, pensar é a vida no geral. O que é injusto pra ti? O preconceito. Ponto. Ponto. Ui, que lindos! O que faz tu se afastar de alguém? A pessoa fez, não tem nem conversa. É mentir, a pessoa me mentir, né? Se a pessoa me mentir... Olha, eu sou bem trouxa. Pode acontecer, tipo, já aconteceram de amigos, sei lá, me mentir, e daí eu falo, olha, você me mentiu. E daí a pessoa, tipo, consegue me desvirtuar muito fácil, entendeu? E daí, então tá bom. E já sigo, sabe? Então, é difícil, eu tenho que cansar da pessoa. É coisa de escorpiano, a gente sabe? aceita muito até... Só que às vezes eu nem preciso de nada, tipo assim, eu tô construindo uma amizade, eu vejo ali, já era, eu já paro de construir essa amizade, já não se chamo E não mais a sente pessoa, mais nada. não falo mais nada. Só que já tiveram amizades que pisaram em mim 4, 5 anos e se me mandar mensagem, falo, oi, tudo bem? Ódio, eu sou assim também. Então é muito É relativo. muito coisa escorpiano isso. O que faz tu se afastar de alguém? A confiança. A falta de confiança. Quando eu não confio, enquanto eu confio, eu posso levar a tapa na cara, né? Modo de dizer, eu ainda tô ali, sabe? Quando eu acredito ainda que tem alguma coisa, é quando eu não confio mais, quando eu acho que já não tem mais o que tu acredita, a pessoa tá te contando uma coisa e tu não acredita, eu acho que daí já morreu qualquer tipo de sentimento, aí é mais fácil. A pessoa não é de verdade, né? Exatamente. Isso que é legal. Um conselho que tu recebeu e seguiu. Nenhum. Foi essa a expressão que a gente teve ontem. Existe? Um conselho Que tu recebeu e seguiu. de me amar. Porque quando eu falei sobre o meu relacionamento, que eu tava naquele início de priorizar o meu parceiro, minha prima, a Mariana, ela tinha uns 11 anos na época. Ela falou assim, para de ser trouxa! Vai te amar, guri! Vai fazer o que tu quer pra ti. E daí eu fiquei assim, 11 verdade. anos, né? A gente se coloca, às vezes, a criança é inocente e fala as coisas, né? Criança é de falar as coisas. E foi um conselho que eu segui a partir, tipo, de imediato, sabe? Não, é isso que eu vou fazer. E foi esse. Massa. Um conselho que tu ouviu e seguiu. Que eu ouvi e segui. O Vini é tão feliz, não tira nunca isso dele. Ai, que maravilhosa! É verdade. Que lindos, gente. Vocês são muito lindos. Deixa eu escolher a última aqui. Vamos fazer 2. Tá bem legal. Primeira frase motivacional que vem na tua cabeça. Primeira frase motivacional. Pra fuder vocês, né? Agora eu tô pensando. Eu tinha uma que eu usava pra minha vida, assim, que é aquela cante, dance, ri, faça, antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos, alguma coisa assim. É muito lindo. Charlie Chaplin. A frase, a pessoa até sabe agora. O autor já tá história. Eu acho que é. Eu acho que é. Do Chaplin. Que é aquele que fazia a comédia muda, né? Uhum. Isso aí. Parabéns, tu lembrou até o nome do cara. Não vou lembrar. E tu? Uma frase? Motivacional que vem na tua cabeça, assim. Tipo, motivacional. quando tu precisa de motivação, assim, vem aquela coisa na tua cabeça. Meu Deus, tem tanta frase. Eu sei a dela, eu não sei a minha. Qual? Pensa. Responder. Agora tu me deixou.
Tem duas, na verdade, tua. Que eu Agora eu tô sempre curiosa. falar. Que agora deu branco, tipo escola, sabe? Me deu branco. Qual que Isso fala? acontece com a minha mãe. Permita-se, bem me quero. Bem me quero, ó. Tem uma tatuagem, inclusive. Olha lá, é verdade! E permita-se. E permita-se, eu acho que a gente tem que se permitir, assim. Por mais que talvez tu não... E engloba tudo que a gente tava falando agora, né? Te permite. Eu me permiti ir numa festa eletrônica pra ver como é que é. Não gostava, achava o ó. Falava pra mim. Dizia, não, o que vocês querem nessas festas? Que as pessoas vão lá pra se drogar, que não sei o que, todo mundo lá. Não, mas falava Eu quando me era permiti. criança, lembra? Tipo assim, rave, aquelas festas de maluco, tu Eu nunca vai nessas coisas. todo mundo louco, todo mundo zumbi, ninguém dorme, todo mundo daquela... Chega lá, fez amizade com zumbis. Aí eu falei pra ele, como todo mundo que vai numa festa, né? Eu vou, mas se eu não gostar, Eu tô certa, tava sempre certa. eu te levo embora, mãe. E eu já levei umas 2 pessoas já e disse, ó, se tu não quiser, eu te levo embora. Que nada. A pessoa Sabe? curtiu. Eu me permiti. Eu acho que a gente tem que se permitir, por mais que talvez tu não goste daquilo. Mas tenta te permitir a experimentar, a ver, a tentar entender pelo Como é menos. que vai saber que não gosta, né? Se tu nunca foi. É muita questão do preconceito, né? Exato. Agora, pra encerrar. Qual a desculpa que tu usa pra não fazer o que tem que ser feito? Tem que fazer uma coisa e é a desculpa que tu dá sempre a mesma pra não fazer. Porque rede nacional. Amiga, todas que eu puder, amiga. Se eu não tô a fim de fazer uma coisa, é a chuva ou vamos supor, tá? Eu tenho que fazer um negócio, eu não quero. Eu tive que, vamos supor, hoje vir no podcast. Se eu tiver alguma coisa de tarde que eu não quero fazer, eu falo assim, eu já fui lá fazer o podcast, já saí de casa, agora eu vou aproveitar meu tempo, vou ficar assistindo alguma coisa, mexendo só, sabe? Porque eu mereço. O que eu precisar, eu arrumo desculpa, se eu não tô a fim de fazer, eu procrastino mesmo. Horrível. E tu? Deixar pra amanhã. Amanhã eu vou. Ainda bem que existe, né? Ainda bem que existe amanhã. Existe o amanhã Amanhã, o que você pode deixar pra fazer amanhã? Não precisa fazer hoje. Amanhã eu faço. Amanhã. Aí chega a hora que daí, né? Que todo brasileiro acho que é mesmo. Daí o amanhã chega, né? Aí o amanhã chega. Aí mas amanhã. Não, já protelei demais, já. Não, e se eu agora conseguir depois de amanhã? eu já digo semana que vem, eu não digo amanhã. Eu digo, semana que vem eu faço. Aí tem 7 dias ainda pra eu pensar agora. Isso aí é uma coisa ruim, né? Que a gente vai só empurrando. Ai, eu juro, isso Muito, é com tudo. Às vezes com trabalho, com coisas de casa, com a gente. às vezes. Tudo, né? Não, e é Eu tenho que difícil ter descansar, uma tem que motivação descansar. trabalhando com Semana que Instagram, vem pelo eu amor de descanso. Deus. Tem que levantar de uma caminha quentinha pra dar bom dia nos stories. Não, e tu tem que se arrumar pra dar bom dia. Pô, todo mundo sabe que é de manhã, tá acordando cedo, poderia parecer do jeito... Poderia, mas as pessoas te julgam. Não, e mesmo que não te julguem, tipo assim, se tu não entregar algo diferente, legal todos os dias, Não se te torna assistem. monótono, vai pular, tudo... E aí quem trabalha com isso bem tem que cansativo. criar conteúdo na força do ódio. É bem cansativo. E a gente faz isso a longo prazo, né? Uhum. Às vezes sem receber, porque a gente tá gravando stories ali e não tá ganhando às vezes R$1 pra não, isso. A gente, pra nós... É tudo uma historinha para poder ser monetizado de alguma forma. Porque é depois, né? É não depois. é imediato, né? Gente, eu queria agradecer vocês A por gente vocês terem agradece. vindo. Muito obrigada por toda essa exposição. Vocês foram muito importantes. Eu amei ouvir vocês dois. Legal. Tu é muito incrível, uma mãe maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Virei tua fã. Virei tua fã também, porque muito da mulher que ela é, porque ela tem um cara foda do lado. E eu sou tua fã, né, amigo? Tu sabe obrigado. disso. A gente foi se Muito amor. conhecendo aos pouquinhos, assim. E ainda E eu estamos indo, também né? sou teu fã, nossa, demais. Eu já te falei, né, que eu admiro demais, assisto todos os dias. Vejo pessoas elogiando no meu ciclo, tipo assim, tô assim chamando, é óbvio. Como assim tu não assiste? Queria ter aqueles stories, porque tem que ter muita determinação. Valorizem. Eu sou fã dessa energia dele, não é uma coisa que é forçado, é dele mesmo, sabe? Eu já ouvi isso de gente, o Bill é forçado, de que não, ele é assim Eu sou mesmo, menos. ele é feliz Não. assim mesmo. Amiga, eu sou forçado, posso até ser forçado na vida real, assim. Porque no Instagram eu fico tipo assim, nossa, eu fui muito exagerado, vou fazer de novo, mais calma. Amigo, os seus conteúdos Porque são eu incríveis. sou exagerado Não, ele é na demais. vida. Muito Sabe? exagerado. O teu conteúdo, ele é incrível, ele é criativo. Eu fico chocada com a visão que tu tem das cenas que tu cria. Porque, cara, tu usa uma narrativa nos teus vídeos
de pessoas da rave, sabe? De pessoas que estão consumindo aquilo, sabe? E às vezes é um olhar que todo mundo tem a respeito de alguma coisa, mas ninguém fala sobre, tu foi lá e enxergou aquilo, tu ouviu alguém falando, tu consegue transformar aquilo, tu faz a gente ver a coisa diferente através de um outro, sabe? É Não, incrível e o outra teu coisa, conteúdo. já teve produtores de festa falando que eu era forçado. Então, tipo assim, é isso mesmo. Se pra ti Mas tem que dizer, ser gente, na forçado, vida, não é no trabalho, não é mas pra conseguir alguma coisa, é na vida, eu sou assim na vida. É, tipo, se pra pessoa isso é forçado, é porque a pessoa, tipo assim, é totalmente fora disso. Tipo assim, pra ela seria impossível alguém ser assim. Mas é um problema da pessoa. Não vou Feliz, deixar de... né? Mas ele é demais. Uhum. Ele vai lá pra casa jantar. Ele E muda a eu vou no energia do banheiro, ambiente. ele já sai atrás do telefone, com o telefone. Eu tô saindo do banheiro, ele me assusta. Ai, Vini, hoje não, Vini. Para um pouquinho. Ele assim... Eu sou sempre muito brincando. hiperativo. É. No Instagram eu sou calmo, entendeu? Muito calmo, amiga. Muito, tipo assim, muito calmo mesmo. Se as Então quem pessoas não acham gosta que eu no sou Insta não vai nem forçado, gostar pessoalmente. Não vai Tá gostar louca? pessoalmente. Não vai mesmo. Ai, mas mais uma vez, muito obrigada por vocês. O episódio vai sair daqui mais ou menos uma semana, porque a gente Tá. vai interpretar ele. Inclusive, se vocês não sabem, os programas, os episódios, eles demoram um pouquinho pra sair, porque a gente interpreta eles. Inclusive, esse rapaz que tá aqui em algum cantinho do vídeo, que é o Lucas, o nosso intérprete, beijo pro Lucas, ele é maravilhoso, é uma pessoa abençoada, foi um presente que eu recebi com o programa, porque o Lucas é uma pessoa que acredita nesse programa junto comigo, ele pega junto, ele faz esse trabalho, gente, de interpretar aqui os vídeos de graça, acreditando que o projeto vai crescer, a gente vai monetizar, a gente vai ter patrocinador. Então ele tá fazendo isso tudo realmente pela inclusão da comunidade surda. Então sigam o Lucas aí no Instagram, porque mesmo que ele esteja fazendo esse trabalho de graça pro programa, esse trabalho social, vamos dizer assim, é o trabalho dele. Ele faz esse tipo de trabalho em eventos, em vários tipos de lugares, né? Então, se tu é uma pessoa que produz eventos, que leva comunicação, é importante ter intérprete de Libras, porque você está abraçando uma comunidade que é surda, você está incluindo essas pessoas, você não está excluindo elas. De ouvir você, de saber de você. Então, um beijo pro Lucas, seu lindo! Inclusive, tem que receber o Lucas aqui. E os salgados dos docinhos estavam maravilhosos também. Viu, Emily, maravilhosa? Sigam a Emily no Insta aí Aprovado. também. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? A gente que A gente que agradece. agradece a oportunidade aí. Pode falar, Beijão, não, pode gente. falar, tu ia falar, não vou cortar Eu ela. agradeço particularmente a oportunidade, primeiro, de poder estar com meu filho, né? E eu acho que quanto mais a gente se mostrar, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente colocar a cara aí, eu acho que a gente vai conseguir construir um mundo melhor, sem preconceito, né? Com pais e filhos que tenham um pouquinho mais de liberdade, que consigam se entender, que procurem, que busquem, né, uma ajuda para conseguir. Eu não consigo entender meu filho. Vai numa terapia, procura uma ajuda profissional para tentar te ajudar. Mas eu acho que é válido, né? Eu te agradeço de coração mesmo. E se tu ama meu filho, tu já tem todo o meu amor. Ai, meu Deus do céu, eu tô apaixonada. Eu vou levar ela pra casa, tá? Esquece, eu vou botar ela dentro do potinho, eu vou levar ela pra minha casa. Ela é minha mãe também. Terei várias mães. Obrigada, viu? De verdade. Te agradeço. Gente, obrigada. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo. Beijão. E...